Pode vir. Salve, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Tá tudo bem? Tô postando aqui que tamo junto. Pessoal do Meu Timão, um grande abraço pra vocês, pro Becker, pra rapaziada toda do Redação Meu Timão. Cara, vocês estão arrebentando, acompanha os caras, Cascão. Os caras são fera. Meu Deus do céu. Você tinha que botar a rapaziada do Meu Timão pra jogar, porque eles têm muito mais raça, têm muito mais vontade. E aqueles pé de rato que estão jogando no Corinthians. O Becker é zagueiro ou não? O Becker não é passar uma por ele ali. Cascão. É nóis. Boa noite. Olha a mesa do nosso boteco aqui no... hoje, ó. O Rosenberg tá pagando as contas, Rosenberg, tá tudo certo nas contas. Você tá vendo aí? Não sei se você pagou. Não, já paguei a conta. Pagou? Paguei hoje a escola da minha filha, meu filho. Eu não pago escola. Então eu não pago escola. Por isso, Salazar. Aliás, pode trazer mais uma garrafa de água aqui pra mim. Eu tenho aqui. Pelo amor de Deus. O Rosenberg já veio aqui uma vez. Salazar, obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente. Você que é um cara que sabe muito de Corinthians, acompanha o Coringão, tem muita informação. E a rapaziada aqui do Alambrado Alvinegro, de informação hoje, você não vai ficar sem bola, né? Porque você tem muita bola para dar informação pra gente. Obrigado. Agradeço demais o convite. Boa noite a todo mundo. Para mim é um prazer. Eu sou um telespectador, estou sempre de olho, sempre acompanhando. Para mim é um prazer. Rosenberg, baita parceiro. Como é que é o nome também. da sua esposa? Fernanda Salazar. Fernanda. Tá assistindo. Pô, você dá uma aliviada pro menino aqui, hein? Pô, a minha Fernanda também. Ó, Fernanda, ontem, inclusive, nós fizemos aniversário de casamento. Ele trabalha na escola, Pois velho. Isso é velho. importante. O pessoal querendo entender, Fernanda, por que eu subi desse todo dia. Eu falei, cara, são três bolsas 100% graças a Fernanda Salazar. Que maravilha, Tem que hein? subir assim. Aí eu mesmo faço exercício para as costas, faço um pilates para aguentar a certo. estrada todo dia e vambora. É isso Você já aí. sabe que tem todos os radares, pelo menos, né? Sei todos, meu irmão. Todos, né? É 180 até o radar, depois eu diminuo. Pois é. Ô, louco. Rosenberg, boa noite, obrigado. Boa noite. Bom dia, Boa viu? noite. Boa É um prazer noite, estar aqui. Você meteu um bom dia. Eu pra falei, ele. É o seguinte, eu vou falar o que eu falei pro Fabrício antes de começar o programa. Bora. Infelizmente, eu não vi o jogo ontem, porque Ou felizmente, eu né? estava com a minha filha, mas eu vou falar do macro. Quem é o Explica o Marco? que é. O macro Não é nenhum jogador. O né? novo atacante do Não, clube. o macro é o macro. É tudo. É o universo. Universo. Mas especificamente do jogo de ontem, eu não posso falar. Eu estaria sendo deselegante e desonesto com quem está vendo a gente. É o seguinte, eu rapaziada, vi o jogo. manda só pedir para a rapaziada por aqui favor. deixar o seu like na nossa transmissão e aqui embaixo, na descrição, tô aqui, né? Na descrição da nossa transmissão dentro do Meu Timão, tem o link do Alambrado Alvinegro. Você clica ali naquele link e você segue a gente também no nosso canal do Alambrado Alvinegro. Tem muita entrevista bacana que a gente já fez por lá. As mídias sociais estão aí embaixo, no Instagram, no Quai, TikTok. E é isso aí, né? E o nosso YouTube. E, pra se inscrever lá. você se inscreve no nosso YouTube para acompanhar nossas entrevistas na íntegra. Esse papo aqui dentro do Meu Timão. Quando acabar a transmissão aqui, a gente vai subir também a transmissão dentro do nosso canal do Alambrado Alvinegro, né, Cascão? É isso aí. E eu estava até falando aqui que o Rosenberg falou que não acompanhou o jogo, mas eu acompanhei, é como... Cara, Que jogo? Eu perdi o domingo de manhã, velho. Porque além de ter sido um jogo horrível, eu fiquei emputecido. Pode falar emputecido? Acordei cedinho. Vou falar com o meu ritual de Eu domingo. odeio esse horário. Não sei se vocês gostam, eu odeio esse horário. Tomei café com meus dois Acordei filhos, meti a 6 da camisa do manhã, Corinthians Normalmente nos eu tô de dois. ressaca, né, Fiz verdade? Pô, você ficava sábado. Um fuzuê. fuzuê em casa. Fuzuê, Assisti o jogo do Coringão e começa já gol dos caras, né? Fuzuê, entrega a idade. Pois é, meu. Fuzuê entrega idade. Entrega. Não, fui eu que falei. Foi ele que falou. Não, você tá velho, Eu que mais dei a velho dica. ainda. Eu que dei a dica. Não, e a gente vai falar muito sobre o jogo. Vai falar muito sobre o jogo de quarta, Corinthians e América Mineiro, porque é o jogo que a torcida do Corinthians está esperando que o Lucha projeta, de repente, algo maior para o Corinthians na temporada. Mas vamos falar um pouquinho do jogo de sábado. Inclusive porque o Salazar esteve. Você fez a cobertura do fiz jogo toda a no cobertura do domingo, jogo. né? Cheguei cedo pra Queria caramba que você falasse um lá, saí pouquinho disso. o que você viu do jogo e principalmente o que você entendeu dos bastidores daquela partida, porque isso é legal da gente saber também. Só dando as credenciais, o Salazar, para quem não conhece, é repórter da Gazeta por muitos e muitos anos. Já comecei a Mesa ver. Redonda, Gazeta Sim. Esportiva e tudo mais. A informação São lá do em Corinthians, 2014. a informação do Corinthians é Vessone, é Salazar, é Samir, é Marco Belo. Se você quer saber alguma informação do Corinthians, Agradeço estar na lista. é verdade, mas é isso mesmo. Que tá batendo, a notícia é real mesmo. Tem 4, 5 profissionais top de linha do Corinthians. Se Concordo 2 deles plenamente. estiverem falando, É isso aí. É porque é. Porque às vezes tem uma fonte de um que não bate, bateu ali 2, 3, é porque é. Obrigado mais uma vez, gente, pelo convite, por estar aqui. Eu sou, como eu disse, sou um telespectador de você. Não é telespectador, né? Como é que Como é que fala? fala? Internauta? Não sei lá, mas enfim, estou sempre de olho. E, cara, eu vou te falar, lá na Itaquera, na Neoquímica Arena,
domingão. O jogo foi terrível, como vocês falaram. Do jogo, acho que não tem muita novidade. Foi muito ruim mesmo, né? Mais uma vez, foi mais uma atuação muito ruim do Corinthians. Mas dessa vez, eu percebi um bastidor diferente. Diferente dos últimos jogos. Pela primeira vez, eu vi a Neoquímica Arena se voltar contra o Vanderlei Luxemburgo. Como eu estava falando aqui, não teve uma música, burro, fora do Luxemburgo. Não teve isso. Mas para quem conhece a Neoquímica Arena, a gente fica no meio da torcida ali, né? A imprensa fica ali no meio da torcida. E era uma revolta generalizada contra o Luxemburgo, todo mundo. Você não via ninguém xingando um jogador e tal. Claro que tem gente brava com o jogador, claro que tem gente brava com a diretoria e tudo mais. Mas, especificamente nesse domingo, a revolta do torcedor foi com o Vanderlei Luxemburgo. Decisões que tomou, muita molecada, talvez exagerado. O time que esquema tático, sabe o que mais irritou o torcedor? Uma coisa que é até raro acontecer em jogos do Corinthians, é no meio do jogo, assim, 25 minutos do primeiro tempo, rolar aquela chiadeira alta mesmo de... Pô, vamos aí, então, não sei o quê. Por quê? Porque o Corinthians estava perdendo e mesmo perdendo, sem a bola, vinha para o meio campo e esperava o Red Bull. Pô, mas o Red Bull ganhando, não tinha pressa nenhuma. E o Corinthians ficava ali, para lá, para cá. Joguei no caranguejo. E aí a galera começou, tipo, vamos aí, mano, avança a marcação, estamos perdendo o jogo. Então, isso eu comecei a perceber o torcedor atribuindo isso ao Vanderlei Luxemburgo. E aí a crítica foi para cima dele. Quando a gente vai para... Acabou o jogo. Eu já percebi a galera... Pô, eu falei, o Luxemburgo deixou de ser escudo para virar alvo hoje. Hoje, claramente, isso mudou nessa relação. E aí, na zona mista, onde normalmente vários jogadores passam, só vieram 2. Os outros nem passaram por trás. Eles nem passaram por trás ali? Passaram por trás do banner. A gente nem viu os caras. Isso é uma vergonha, né? E aí, cara, vieram os 2. Cássio e Roger Guedes. Quer dizer, já foi combinado. Né? E aí os caras vieram e, não jogamos quarta lá, por opção do treinador. Colocar muita molecada, já vi muito jogador se queimar por causa disso, tem que tomar cuidado, o negócio é o Corinthians. Acho que tem que ter uma mescla, disse o Cássio e o Roger Guedes. No começo do ano a gente estava mais organizado, o time está no final dando bicão, está muito desorganizado, tá... E aí você ouve a coletiva do Luxemburgo totalmente oposta. O Luxemburgo falando, não tem que falar em zona de rebaixamento, até brigou com o repórter, assim, tipo, sei o quê, pensar em vaga na Libertadores. Aí você vai lá, o Cássio e o Roger Guedes, assim, cara, eu não consigo pensar em Libertadores. Eu tenho que sair tem que sair, ficar falando que é sempre o próximo jogo, e aí, tal. Então, assim, deu para perceber que acabou a gente até assim, no bastidor ali, um repórter olhou pro outro, e aí, meu... Aí, por exemplo, para quem não entende, ele fala primeiro com os jogadores na zona mista, falam primeiro com direitos de transmissão, depois com quem não tem transmissão de TV e depois vai em rádio, não sei o quê. Então a gente troca ideia, porque às vezes fala uma coisa aqui e não fala lá. Aí quando acabou, eu fui lá no pessoal da web lá. E aí, como é que foi aqui? Aí os caras, meu irmão, estourou do mesmo jeito. Os caras estouraram para cima do Luxo aqui. Eu falei, lá eu também senti isso. Então meio que foi uma percepção geral disso. Para mim, o caldo entornou pro Luxo. Mas como que está a diretoria em relação a isso, né? Porque o Duílio, todo jogo, ele fala. E todo jogo, aquela passividade, tá tudo bem. Tá tudo bem. O Corinthians está disputando o título. Eu não sinto que o Duílio trazer jogadores. Mas então, assim, é ele que tá aí. Eu tenho que dar um tempo. Eu li em algum lugar hoje que o Lucha já não é mais unanimidade. Que o Lucha, por exemplo... mas não era não, mas até acho que a última rodada ele não seria demitido, né? Deram o prazo até o América Mineiro, mas a situação é periclitante. Então, dependendo do que acontecer quarta-feira. Até em cima disso eu pergunto, né? Como que a diretoria está enxergando essa situação? Como que vocês sentem isso? Você disse... Porque vai sobrar na bunda de quem? E no meio do Duílio, que vai ter que contratar um novo técnico. E não tem técnico para trazer agora. O Salazar disse uma frase que ficou ali no meio, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que você sente que o Duílio já não confia mais no Lucha. A impressão que eu tenho, inclusive eu entrevistei o Duílio na sexta-feira e eu perguntei para ele do Luxemburgo. O mundo entrevistou. Todo mundo entrevistou. Ele tirou o dia para contar alguns dias, né? As groselhas lá, né? Falou. E assim, sinceramente, aí é uma percepção, tá? Eu perguntei para ele do Vitor Pereira, do Luxemburgo, do Cuca, perguntei tudo para ele. E quando ele foi falar do Luxemburgo, é uma percepção minha, tá? Estou dizendo que foi o Duílio, minha percepção. Eu não sinto que o Duílio confia 100% no Luxemburgo. Eu sinto que, assim, sabe, não tinha muito para onde ir. Ele queria contratar o Roger Machado. E agora eu tenho que dar um tempo para o cara trabalhar e esperar que venha resultado. Acho legal, ele põe os garotos e tal. Eu não sinto que, assim, não bota fé. Mas é o terceiro técnico seguido, né? Que teoricamente ele não põe fé. E ele vai porque no Lázaro a saída do Vitor Pereira arrebentou do Duílio. O Cuca
Não precisamos nem dizer, né? Era o técnico que ele queria para o mandato. Entendi. Ele brigava com os jogadores e o Duílio bancava, era o técnico dele. Sabe aquela coisa do técnico do presidente? Lógico. Era o VP. Não, essa saída dele, ele chamava de ferrou amigo. com o Duílio, cara. Ferrou mesmo. Ferrou com o Duílio. E posso falar, ele vai ter que trocar. Vai ter que porque trocar. o Luxemburgo não vai aguentar. Mas o Corinthians, mas é o seguinte, até saber de vocês assim, o Corinthians pega o América Mineiro agora. Se o Corinthians não for favorito contra o América Mineiro em qualquer situação da história do futebol mundial, você acha que é? Em qualquer situação da história do futebol Não, mundial, não é o Corinthians mais. Quarta-feira, Não você é acha que mais. é? A gente falou Eu isso acho que é. na semana passada aqui no Resenha do Alambrado, a gente falou, vai ter o Corinthians e Red Bull Bragantino. Eu falei Quem é o favorito, lembra? E o que eu falei pra você? Cara, Esquece. eu falei assim, pô, eu não consigo torcer contra, mas o Bragantino era favorito. Mas hoje em dia, contra o América Mineiro no Brasil, só tem 2 times que são favoritos: Palmeiras e Flamengo. Nenhum outro é favorito. Não. Nenhum Contra o outro. América? E o Atlético Mineiro, não é? Não, claro que não. Empatou ontem. Não, Não quer dizer que você vai ganhar, mas favorito? Contra o América? Ah. Só Palmeiras e Mas o Flamengo. América tá tão bem assim. Não, mas é tudo igual. Tudo É igual. tudo igual. Mas eu acho que A o Corinthians, diferença é eu mínima. acho sinceramente que o Corinthians está pior que o América. Tá, eu também É acho. triste. O América, Então, mas infelizmente, Por isso é a para quarta-feira fiar mais a cara torcida do Brasil. corintiana. Então, mas o que eu ia perguntar Não, para é você é o seguinte: favorito. o Corinthians tem então o América. Vamos imaginar que o Corinthians consiga, porque já fez isso contra o Remo e fez isso contra o Atlético Mineiro em situações que a gente não acreditava, principalmente na volta. Vamos imaginar que o Corinthians consiga, com a mística, com a camisa, com a torcida, eliminar o América Mineiro. Já de jogar. Aliás, mudou o jogo da volta aí. Que dia que vai ser? É um sábado, dia Porque ia ser dia 12, né? 15. 15. E Corinthians e Grêmio, vai ser quando? Não sei, 15 de julho. Eles jogam Corinthians e Grêmio para outra data, 15 de porque julho, vai ser 4h30 Copa da tarde em Sul-Americana no Itaquera. meio da semana, Ia ser- Copa do Brasil no final de Ia semana. ser Corinthians e Grêmio. Saiu aqui Pô, eu ia nesse jogo Corinthians e Grêmio. 4h30. Os do jogos sábado. contra o América, O jogo contra o América na Copa do Brasil passou para o sábado, porque dia sábado. 11 tem dia Corinthians 15 do Universitário. 7, dia 15 do Isso. 7, às 4h30 da sábado. Porque tarde. tem o Exatamente. Universitário dia 11 e dia agora, né? Mas eu acho sinceramente que o Corinthians está perdendo tempo com o Luxemburgo. Isso é Essa é a problema. minha Aí o sensação. Corinthians consegue. Não, ele não é o cara que vai resolver o problema. Então você está perdendo tempo, porque o tempo está passando. E o Exatamente. Corinthians não está conseguindo evoluir, não está conseguindo sair desse lugar. Você está perdendo tempo. Por que eu digo isso? Eu não quis pré-julgar o Luxemburgo. Não, ultrapassado, tal. O que eu fiz? Eu esperar e ver. Vamos esperar e ver. Só que agora, cara, foram 16 jogos. E ele não pode reclamar de tempo. Ele teve tempo para descansar, para treinar. Isso. Porque ele teve 10 dias da data FIFA, 7 dias essa semana. São 17, 16 dias, gente. Em 2 meses. Que técnico tem isso? Aí você vai ver o jogo de domingo, você fala, não é possível, O cara. Corinthians tem 50% de aproveitamento em casa. Não, com em Lucha. 16 jogos dele, são 8 derrotas, é metade. É muita Gente, coisa. Então, assim, assim, eu não tenho para mim mais a expectativa que o Luxemburgo é o cara que vai Eu fazer o também Corinthians acho. reagir. O último Não, é o projeto seguinte, não deu o certo. Corinthians Não deu teve certo. 2 momentos. O Corinthians teve 2 momentos para mudar de técnico e fazer mudar o ano. Que foi no final da temporada, que Sim. o Corinthians teve aquele intervalo Postou de no tempo Lázaro. e apostou no Lázaro. Que foi o melhor futebol que o Corinthians apresentou esse ano. Exatamente. E teve E agora. foi Mas foi no fraco. Paulista, Tá? Mas foi Foi no fraco. Paulista. Mesmo É, fraco. Mas Ganhou, fez Mas um jogão com o Botafogo Não, de Ribeirão tudo bem, Preto, mas- que eu me lembro agora. Mas você lembra do Corinthians e Palmeiras? Lembro. No Paulista, Foi o melhor jogo do Corinthians no 2-2. ano. Rapaz, o Corinthians não jogava uma partida daquela contra o Uns Palmeiras 5 há anos. uns 5 Há 5 anos, cara. Concordo. Você entendeu? Foi um Mas a jogaço. chuva ajudou Não, nós não, também, né? só para concluir, o Corinthians teve essa primeira oportunidade na série do Pinóquio e da chegada do Lázaro. Sim, Pinóquio, né? O Pinóquio, Claro. cara, é mentiroso. é lógico. Aí, a primeira. Quem o Corinthians, é? Vitor Não, Pereira. o Pinóquio é mentiroso. Vitor O cara é Pereira. mentiroso. É. Bom técnico, mas é mentiroso. Sim. Aí depois o Corinthians teve a pausa quando eliminado pelo Ituano. Podia ter trocado ali também, ia ter um tempo para trabalhar com o novo Pois é. técnico, manter. Deu. Falaram Aí a mesma agora- coisa da data FIFA, isso aí. E agora teve a pausa da data FIFA. É. Luxa, obrigado, não tá dando, meu. Não tá dando. Muito Mas sabe o que obrigado, eu não sei se cara. vocês concordam Você foi comigo. demais em 2001, você foi demais em 98, mas agora não deu liga. Vamos atrás de um técnico. É o seguinte, você tem aqui 10 dias para conhecer o elenco. Se interna com os caras aí, meu. Coloca o seu estilo de jogo. Não, o Corinthians perdeu. Não, o mas bonde assim, passou. ele tá testando todos os veteranos, os jovens. Mas são É o que ele fez no Palmeiras. No Palmeiras ele teve essa abertura. No Palmeiras deram uma chance para ele e ele foi campeão Mas tinha um paulista. time base, o Palmeiras. Não, mas ele subiu ele 5, pegou. 6 jogadores da base que jogavam juntos há muito tempo. O Palmeiras ganha tudo na base. Foi campeão O Palmeiras paulista, tem mas só 45 ia títulos quase na base brasileiro. nos últimos 4, 5 anos. Mas tinha um time base. Tinha o Gomes. Não, o Gomes já O Gomes tava. chegou em 2018. Não, o Gomes chegou em 2018. Então, o Mas, Gomes estava. não, em 2018, quando ele foi campeão. Boni, ele já Então, tinha mas já Chegou tá naquele o ano. Gomes, o Só que o goleiro Lucha- já tá. Não, mas tudo bem, deram tempo para ele, foi campeão paulista, perdeu 3, 4 jogos, mandaram embora. No Corinthians, é aquela história de ter que trocar o pneu com o carro andando. Ele foi contratado para um momento de Poucos- desespero. Poucos caras são competentes para fazer esse trampo. Não, exatamente. trocar o- É.
poucos Ele caras. me parece bem intencionado. Ele me parece. Eu acho que ele treina, eu acho que realmente ele fica nervoso, ele vê jogo, ele vê o adversário, mas a coisa não está acontecendo também por outro motivo, na minha opinião. O time é muito ruim, né? O time é muito ruim. Então, ano passado o time era bom. Ou Era o time bom, é fez mal 3 treinado, Não, mas Zé ano Mário? passado. Era o Era o mesmo time e jogava bem. Peraí. Não, mas jogava bem. Era Não competitivo. Contra o Bragantino, Ô, o Corinthians Rosenberg, dava era picando a bola. competitivo. Não, sei, um cara. pouco mais. Um pouco mais. Rosenberg, Mas que o Renato Augusto. Rosenberg, o Renato Corinthians Augusto faz uma o Corinthians foi absurda. G4 do Brasileirão. Tudo bem, o mas o Renato campeonato Augusto inteiro. jogou. O Renato Augusto jogou. Jogou até a final da Copa do Brasil. Mas jogou. Ele jogou. Mas Se o Renato Augusto estivesse em campo nesses eu últimos acho 6 que aí- jogos, pelo menos uns Mas dois. você o Corinthians chegou no teria G4 e foi finalista da Copa do Brasil. Com o mesmo time, Com o pô. mesmo time. Então, É. pra mim, É eu só treino. vejo eu já falei isso aqui no começo do ano, inclusive. Eu só vejo um técnico hoje no Brasil capaz de trocar o pneu com o carro andando, que é o Mano Menezes. Eu acho que o Mano Menezes daria, fora o Tite, né? Que o Tite acho que nem deve estar em Nárnia. Parece junto que com o o- Casagrande, Ah, mas quem né? vai assumir essa bomba agora? Então, mas assim, o Mano é o cara que chegaria, dava aquela choque de realidade nos caras, faria alguma Então, coisa, mas mas assim, não vai acontecer sabe porque ele tá que empregado e o Inter voltou a jogar bola. Voltou. É que eu não lembro agora, O Corinthians fugiu o contava nome com dele. essa má fase. Mas o técnico do Corinthians contratar, inclusive a ESPN entrevistou ele, o Resenha acho que entrevistou ele, esqueci o nome do cara, que é o técnico do Del Valle. Aquele carequinho? Não, É uma aposta total, né? É uma aposta, eu sei que é uma aposta. Mas você viu o time do Del Valle jogando? O espanhol lá, eu né? esqueci o nome dele. 35 Corinthians anos. e Del Valle, por exemplo, eu fiz a cobertura pela ESPN, eu fiquei atrás do gol onde o Corinthians Martim Anselmi, acertei. e Matias Anselmo. Olha só. É, E Martim você Anselmo, via o time pô. do Del Valle jogando, você vê que tipo, os blocos caminhavam juntos, aquilo que o Tite Cara, sempre mas falou. eu não 3 acho caras em cada bola. Eu não acho que isso é um termômetro, assim, com todo respeito. Vocês seria viram uma Corinthians aposta, e né? Del Seria uma Valle? aposta. É um estádio para 12 mil pessoas que vive vazio, Pressão um zero. futebol no Equador, pressão Eu zero. discordo de você. E assim, cara, Eu posso falar? será que eu no Corinthians vinga? Então, mas me chamou a atenção as Eu declarações dele, o que Então, ele isso que eu sabe ia de falar. Corinthians, Não, o cara. cara manja muito de futebol. Não, de Corinthians, Ele é isso que me sabe chamou a muito, atenção. e eu vou te falar, eu tive a felicidade de fazer a final do São Paulo em Córdoba, na Sul-Americana, pela Vai. Band. Aliás, o senhor teve a felicidade de fazer várias finais de Várias. vários campeonatos mundo afora. Não, tive, mas essa Mérito, especificamente. felicidade. Porque É, Córdoba, o que tem de mulher bonita em Córdoba é brincadeira, cara. É, Juro por Deus. É um absurdo. na arquibancada, assim, Na cidade inteira. você foi dar um rolê lá? Claro, né? Não, eu olhei. Eu tava falando, eu só sei falar. o Corinthians. Eu tinha que não sair do vamos falar hotel. do Corinthians. Não, calma, eu tinha que sair. Não pode falar isso. Pô, lógico, Pode falar o que você quiser, tô velho. prestando Não, atenção. eu saía do estádio, eu saía do hotel e ia pro estádio. É, Eu tinha pessoas lá que eu via, óbvio, né? óbvio. Eu não sou Gente, cego. Tô né? vendo bastante demais, cara. pessoas, Sei demais. é Não, muito sei Não, demais, mas tinha cara. muita mulher bonita. Isso é demais, Buenos cara. Aires, você vai para Buenos Aires, você é mulher argentina, é Exato. bonita. Vai pra Córdoba, meu amigo. O negócio é violento. É um negócio fora da realidade. Pô, então, Mas o Anselmi, ele deu uma coletiva antes do jogo São Paulo e Del Valle, e o discurso dele é muito parecido com o do Abel Ferreira. Eu falei, esse cara é muito grande. E ele motiva os caras de um jeito. É isso, cara. O Del Valle engoliu o São Paulo na final, Engoliu engoliu o o Corinthians, Corinthians. engoliu o Flamengo na final da Recopa, engole todo mundo, engoliu o Corinthians 4 anos atrás. É muito bom o trabalho dele mesmo. mas tem É time, muito mas bom. tem time. Não, né? tem Tem uma time, aposta, é uma tem aposta. time. Mas eu acho que é Feminino, mais treino Tem ali. time. viu? Ele é muito bom. É Esse muito cara bem treinado. É muito bom. Ele é um fora Que da é tudo curva. que falta pro Corinthians. Assim, o VP não é o Tele Santana. Ele não é o Tele Santana. Mas ele fez com esse time o Corinthians ir para a final da Copa do Brasil, o Corinthians ser G4 do Brasileirão. Pô, o Fez. Brasileirão é um campeonato longo pra caramba, meu. Verdade. Se você não tem realmente um time bem montado, você não aguenta uma fase ou outra. Não, o time foi G4 Brasileirão inteiro, até o fim. E quase bateu o campeonato. Se não fosse o pênalti no VAR, ele batia campeão da Copa do Brasil, com esse elenco. Sim. Com o Juliano, com o Gil, com o Fábio Santos, que todo mundo... Pô, com o Luxemburgo, o Corinthians não consegue trocar 3 passes. É isso que chama Rosenberg. atenção. Não, o Thiago Albuquerque fala assim, hashtag partiu Córdoba. Aí, Vai. você tá... Vai pra Córdoba e depois Pedi pra- vem aqui pedi pra pra gente vocês, ó, conversar. senta o dedo no like aí da nossa transmissão aqui no Nós. Timão. Se inscreve. Se inscreve também no nosso canal aqui no Instagram. A gente tá com quase, são 800 pessoas já em pouco tempo de resenha. Vai crescer muito mais. E queria falar um pouquinho sobre O João Motoboy, só completando o que a gente está O João falando aqui, Motoboy, um ele abraço, lança João. um Volta Carilli. É, Será que é dava, tranquilo, não? gente, se a gente tá falando que o problema do Corinthians é ser mal treinado, E voltar pro passado, Não, né? O esquece. Corinthians tem mania de voltar pro e a passado. relação ficou Agora, péssima depois da última passagem. Mas a gente falou do Mano. O Mano não vem. O Mano é um sonho, entre aspas, impossível. Tem que É. ser de fora. Qual tem. é a alternativa
Não vejo no Brasil. Vamos imaginar que a gente, a diretoria do Corinthians, vamos imaginar. Não tem. A gente tem que tirar o luxo, a gente tem que buscar alguém no mercado aí, cara. Tem uma questão aí importante assim, se você é diretoria do Corinthians, você tem que pensar o seguinte, não adianta só você pensar em quem você pretende convidar, por quê? Faltam 6 meses para o mandato do Duílio. Qual é o técnico que vai querer? Técnicos que estão no mercado, o Roger, que eu não sei por que não tem trabalhado já faz um bom tempo. Muita né? gente no chat falando o nome O Roger dele aqui. Machado e... A rejeição foi grande, O hein? Kleber, o Roger não E é o tão ruim Barbieri. assim. Tem o Barbieri. O Barbieri que fez um bom trabalho no Bragantino. Eu arriscava um bom o- trabalho no O Bragantino. Crespo, mas que o Crespo tá empregado, né? Na Arábia. Ah, até aí, cara, você tá no O desespero, Barbieri. você tem o Corinthians, meu. Vai E pra dentro. Cara, você falou do Barbieri, e o Barbieri não dava uma ajeitada nesse time, não, cara? Não sei, eu acho que... Ele fez um bom Eu trabalho acho no que é Bragantino. aposta. Os caras não vão apostar em eu mais. também, não sei outra se aposta. Outra E outra, eu tenho escutado da diretoria que a contratação do VP, a contratação do Luxemburgo... O Dair. Quem? Daí Helman? Helman? Não. Pelo amor de Deus. Ele é de Santos, ele sabe A gente tá na reação mesa dos aqui, rivais. colocando os nomes em pauta, né? Rapaz, Mas você vê que o Paulo Turra não melhorou muita coisa, não. não, mas o daí o Corinthians Também não não. esquece. Mas ele fala bem, é gostoso, as coletivas dele são até aí. deliciosas. Mas Ele é, me fato, convence. mas é fato que essa rejeição com o Roger veio muito em função É também grande, das questões sociais Sim, que ele veio. defende, não é? Vem. Pô, mas aí, caramba, aí também Então, não. isso Rejeitar também o cara por causa disso É ridículo, é né? ridículo. Mas também ele não tem muitos títulos, né? Ele não tem uma história. Acho que não tem tem. um gaúcho, uma Não tem uma se história. tiver. Não tem Ah, lá. sinceramente, É, o Corinthians verdade. tem que olhar pra fora. E eu entendo que o Corinthians tinha que ir atrás do cara grande mesmo, sabe? Sei lá, vou tentar Galhardo. trazer o Jorge Jesus, o Galhardo. Não tem que ser um cara Mas tem grande, dinheiro tem que pra ser um cara trazer? grande. Tá, dinheiro não tem para pagar conta. Por isso que eu Dinheiro estou te tem. perguntando. Porque as contratações que serão bombásticas não serão, pelo Então, que eu você estou chega, entendendo. então você chega para um o técnico. Matias Então eu tive Rojas uma vai ideia. pagar A mais de 1 diretoria milhão do por mês. Corinthians. Não, Acaba o mas ano. ele não custou muito, né? Não, Rosenbach, Não acaba o é que ano. nem o Arthur, por 1 exemplo. milhão que e o Palmeiras 800. pagou 8 milhões de euros. 1 milhão e 800 1 milhão e salário. 800, não. O Corinthians gastou 1 milhão e 800 mil dólares Então, para trazer. Ele comprou 80% É dinheiro dele de com pinga. 1 milhão e 800 é mil pinga. dólares. É pinga. O Palmeiras pagou 4 vezes mais no Arthur. Sim. É. Isso que Agora, eu o tô te salário falando. do Rojas vai ser uma bala. É porque Vai, somado, né? O salário mais a luva que é diluída na questão do salário e chega quase uns 800 E ele por estreia mês. quando? É, Desculpa. isso aí. minha Pode jogar Ele vai amanhã, ser no pode céu jogar da na manhã. quarta. Amanhã ele é O Rojas, aí que tá, Salazar. Ele pode jogar na A quarta-feira? gente está desesperado. O Rojas, ele vai ser apresentado, tá eu não sei se vai dar inscrito. tempo de aparecer. De aparecer no bid, Tem que né? dar tempo lá, não sei se vai dar tempo. Amanhã vão anunciar, eles não conseguiram regularizar a documentação hoje, essa era a ideia do clube. Não deu tempo, no final da noite eles... No final da noite, não, agora, no início da noite eles... vai ficar para amanhã. Mas se fosse no Flamengo, contratou agora, Não, daqui mas a de repente- 2 minutos... O tá no Milito, bid. ó. O Milito, técnico do Argentino Júnior, por exemplo. Não, seria uma opção, cara. Um nome fora da curva e tal. Assim, A questão mas da outra grana. aposta. Ó, sabe o que eu acho da é questão da grana? aposta, mas eu acho que o final do Corinthians tem que ano. apostar fora Ó, o mesmo. final do ano vai sair Luan. Fábio Santos, obrigado por tudo, Vai cara. sair, vai Você é sair. um monstro, vai Eu sair. perguntei pro O Gil já Duílio, admitiu, na né? entrevista com ele, eu perguntei, você vai renovar o contrato de alguém? A resposta dele foi, olha, Vasilhou. lá para novembro, né, perto ou antes, né, perto da eleição, eu vou chamar os candidatos ali e perguntar para eles, porque ele falou, eu não vou renovar. Não sei o que os caras querem da vida. Não, mas Então, o Fábio- esses caras todos aí, Gil, Fábio Santos, Juliano, Luan, Renato Augusto. ele não vai renovar com Mas ninguém. acabam todos agora em dezembro, Todos. né? Acho que são Todos. 9. Paulinho, Mas o Fábio já Renato falou, Augusto, é o uma Fábio fala. falou que encerra a carreira esse ano. Sim. O Fábio, tudo bem. Não, mas... não cai muito nessa. Eu É. já escutei uma parada assim. Vocês Se aparece um ano. uma proposta aí, sei lá, jogar mais um pouquinho na Arábia, ele vai. Ah, Ó, cara. tem um superchat que fala sobre um abraço aí pro Feitosa. Obrigado por contribuir com R$5 aqui com a Alambrado Alvinegro. Boa noite. Poderiam perguntar aos convidados se sabem algo sobre a capacidade do André Negão, porque ele tem rejeição Tá. dentro da própria chapa. Tem. Obrigado. É verdade. Capacidade dele de quê? Então, é isso que eu não ficou. A capacidade dele de ser presidente do Corinthians, né? Ah, Essa aqui é, é porque, isso? porque a chapa foi lançada. Ele É. ele é candidato a presidente. Inclusive, É amanhã, meio-dia. a gente já fez o convite, a gente já recebeu aqui o Augusto Melo. Inclusive, vamos convidar de novo o Augusto Melo Isso. para participar novamente com a gente aqui, agora que já tem oficializado o André Negão como o opositor dele ali a candidato Aliás, do Corinthians. E o André Negão está convidado também. Já fizemos o convite oficialmente para ele, para a assessoria dele. Estamos no ar aqui fazendo o convite. O espaço do Alambrado está aberto para você, André Negão, para você vir aqui com a gente e expor todas as suas ideias. Eu queria perguntar, minha primeira pergunta é, já vou adiantar aqui se ele viesse. Ele vai ser anunciado no dia 4 de julho, Amanhã. foi o dia da Libertadores, do Corinthians se libertar, da Pois é. democracia do Corinthians. Ele, que é um representante da ditadura de dentro do Corinthians, que ele quer
continuar as 2 décadas de renovação e transparência. E de renovação e transparência nunca teve nada. Só para completar o meu pensamento era o seguinte: o Corinthians vai encerrar no final do ano contrato com jogadores, exceção talvez do Paulinho por causa da lesão, ele continua no Corinthians, né? Isso vai dar para o Corinthians um caixa Mas absurdo. ele devia sair, tá? Minha opinião. Ele devia pedir, ele está recebendo. Eu penso assim também. Eu sei que por lei, é obrigado a renovar o contrato pelo período, mas ele deveria abrir mão, pega a grana e adeus, né? Vai morder mais o Corinthians aí, Goiás depois não tá diminuiu, jogando porcaria 2-1 nenhuma. pro Curitiba, seguimos torcendo pelo Curitiba, que a fase do Corinthians é horrível. Então, quer dizer assim, o Corinthians vai ter talvez 10 milhões de reais, cara. Quantos minutos? 2-1 para nós. Curitiba 2, Goiás 1. Quantos minutos? Estamos comentando. E olha que coisa louca. Não, eu queria dizer o seguinte: o primeiro jogo sem o Antônio Carlos Zago, o Curitiba finalmente ganha. Não ganha desde fevereiro. Então, ó. Calma que não acabou. É uma coisa muito louca, não, né? 25 do segundo tempo. Para quem acha que treinador não ganha jogo e não perde jogo. Só para completar, você disse agora, o Corinthians não tem dinheiro. Mas aí vai sair uma baita de uma galera. Liga pro Galhardo, fala assim: Galhardo, seguinte. Que aí não dá. Eu fiquei sabendo que. É 5 milhões por mês. Porque ele ganha dólar, né? Tudo bem, eu então. Fiquei sabendo que ele batia 4 milhões e meio. Vamos pensar num nome bom. 4 milhões e meio de dólares? Mas ele vai ficar sem trampar? Mas é o salário do Abel, né? Praticamente. 4 milhões e meio? O Abel ganha um pouco menos só. Não, fiquei sabendo que eram uns 2,5. Não. 4,5. Não é 4, mas é um pouco menos. Que eram uns 2,5. É uma bala. Eu queria dizer o seguinte: eu queria que seja o Galhardo, o nome que eu disse. O Corinthians vai ter uma baita grana no final do ano. E já projeta o seguinte: a gente não vai ter. Vocês estão pensando muito longe, cara. Porque a gente precisa pensar. Mas você começar agora com o cara para tirar o luxo e explicar para ele a situação. Olha, a gente vai ter no final do ano essa verba. Aí sim, mas tem que ser agora. É um projeto nosso para você salvar o Corinthians do rebaixamento. Para de dizer que o Corinthians não vai cair, meu. O Corinthians está lutando para não ser rebaixado. É uma vergonha que o Corinthians está jogando porcaria nenhuma. Você ia falar Concordo. bosta, né? Porque não tá jogando nada, tá vergonhoso, cara. Não tem esquema, só picando a bola. Isso, né? O gol que o Bragantino fez, o Gil sai na marcação como se fosse um volante. Isso é totalmente. O Moscardo, coitado, culpa do treinador. perdido na volância ali na entrada da área, fazendo a função dele. É bom, mas estava perdido. Não, no lance. Mal treinado. Mas o time não treina. Jogou bem, viu? O Luxemburgo mudou de esquema tático 3 vezes durante o jogo. O menino, o volante lá, o Moscardo, dele que eu tô falando. Perdido. E assim, ele dá pra ver que ele é bom jogador. Então, quer dizer assim, vai lá e apresenta um projeto pro cara. Ó, a gente vai ter no final do ano esse dinheiro. Você vai entrar agora e você vai ficar com a gente, não sei, conversa com o cara, explica o que é o Corinthians, entendeu? A gente precisa de você salvar a gente esse ano. A gente faz um contrato longo com você, sei lá, de 3 anos. Vamos pagar um salário alto a partir de dezembro. Diz a lenda que o Jorge Jesus tem aí proposta da seleção da Arábia. Né? Não tenho certeza se isso, porque nunca mais se falou. Já era para ter ido, né? Então meio que morreu o assunto. Mas por que não vai atrás? Porque quando o Silvinho ainda estava no comando do Corinthians, o Corinthians teve um papo com o Bertolucci para falar: e aí, vamos sentar com o Jorge, então, vamos ver qual é que é. Então por que não agora? Bom, o Claudinei José Trento, que é nosso parceiro aqui. Sim, um abraço, Claudinei. Nosso membro aqui no Alambrado Alvinegro, fala: Cascão, sem jogador bom, técnico não faz milagre. Você acha isso também, Salazar? Eu acho que sem jogador bom, técnico não faz milagre, mas eu também acho que com estes jogadores que estão lá, dá para jogar muito mais do que está jogando. De novo. Tanto que jogou. Exatamente. Quero voltar aqui. O Lázaro com esse time pegou o Palmeiras, fez um jogaço, pegou o São Paulo, ganhou no Morumbi. Gerson e o... Dá para jogar aqui, mais. JJ fechou com o Al Hilal. Tem muita gente mandando essa mensagem aqui. Então, foi anunciado hoje. Um abraço para o Fernando Soares. Hoje, boa. Então... Eu acho que técnico bom é aquele que consegue extrair o que cada jogador tem de melhor. Mas aí também, a gente não é scout, né? E assim, por exemplo, você conhecia o Vitor Pereira, o Abel Ferreira? O Abel Ferreira era sumido. Mas o Vitor Pereira é um grande técnico na Europa. Mas o Abel não era. Mas o Abel não. O Abel não. O Vitor Pereira é o seguinte, ó. Ele ganhou só o campeonato português. Ganhou na China, ganhou na China, Rosenberg. Treinou na Turquia. Qual campeonato europeu que ele ganhou importante? Não, nenhum. O campeonato português, o Paulistão é mais difícil, cara. Eu sei. Então, Minas, como falaram o pai. Ele é bom técnico, não vou defender mas ele não bulhufas na carreira. Zero coisas. Mas a questão é, eu entendo que o Corinthians precisa, assim como teve a sacada do Vitor Pereira, que na época aqui no Brasil era um cara totalmente desconhecido, o Corinthians precisa disso de novo. O Caixinha do Bragantino. O Bruno Lage eu gosto. É Bruno Lage? Bruno Lage. Tá indo pro Botafogo, parece, né? Mas ele tá indo pro Botafogo, mas parece que ele não quer vir pro Brasil, viu? Então, ele é um cara que já teve, o Will Dantas tentou intermediar uma negociação lá atrás. Corinthians? Pro Corinthians.
E o Will Dantas falou isso para mim até numa live que eu participei, não sei nem de quem, acho que foi do Capelano. O Dantas que... E o Will Dantas falou, O Dantas tá para participar. eu liguei lá, conversei, falei, e aí, bro, você não tinha interesse? Ele tava na Premier League, né? Não, agora não, tô na Premier League e tal. Então, eu falei, cara, é de um cara desse que eu acho que o Corinthians precisa ir atrás, entendeu? Eu acho que tem que... Não tem esses caras que são os analistas, o próprio Lázaro, não era analista? Mas eu ia perguntar agora do Lázaro. Tem esse Como que trampo. o Lázaro tá atuando no Corinthians nesse Igual momento? ele tava antes de ser técnico. Analista de Mesma coisa. desempenho? E assim, uma Dá uma espécie de auxiliada e analista comandando toda a parte de análise e auxiliando a comissão Mas se técnica. ele é bom analista, ele tem que indicar Pois os é. jogadores bons Esse que eu tinha pensado. que não são caros. Pô, Ó, o trampo do cara é esse, Mandou velho. um nome aqui, o Thiago. São 2 times invictos na Libertadores, 2. Um é o Inter. O outro, o que eu sempre defendo, que pra mim é a camisa mais pesada da América do Sul. Nunca teve um jogador bom, Só teve grosso. Atlético Paranaense. Ganhou 3 Libertadores da América, que é o Olímpia. Que o time nunca teve um time bom, ganhou 3. E o Aguirre é o técnico, o Olímpia não perdeu um jogo na Libertadores. Não tem nenhuma chance. A relação com o Duílio ficou extremamente ruim. Porque ele falou não, uma vez. Não foi? é que ele nem falou não. Ele pediu umas coisas absurdas e quando foi para fechar o negócio, eles começaram a pedir assim, participação em venda de jogador, sabe? Se vender um fulano no período que eu estiver lá, eu quero um pedaço. Sabe? Começaram fazendo pedidos totalmente fora de contexto e o cara meio que deu uma sumida na hora de ligar, o Duílio ligou, não atendeu, sabe? Eu sei que quando acabou que assim, bom, eu não ligo mais para você não liga mais para mim, não teve nenhum não, de fato, assim. Gente, a relação ficou péssima. Só irritou. Tem o Só. cara acho dos que o Carvalhal Corinthians- E também. o Duílio falava para mim assim, porra, eu achei ele a cara do Corinthians. O Aguirre, né? A gente conversou, porque eu fui setorista do São Paulo na época que o Aguirre estava lá. E aí, num bate-papo, assim, ele já estava indo atrás e tudo mais. Ele falou: e aí, você conheceu? Eu conheci. E aí, o que você acha? Eu falei, eu acho que ele é a cara do Corinthians mesmo. Então, Só que na negociação Então ele ficou azedou. decepcionado com a Aguirre. Não, a relação azedou. eu acho que o Corinthians tem que pensar Mas na assim, base. o Corinthians também com o Mano era a mesma coisa, viu? No começo deste ano, tinham pessoas ali, ó, do lado do Willian, que falavam para mim assim: 0 chance, Mano Menezes. Por causa da relação. 0, Salazar. Mas também essa diretoria tem má relação com todo mundo, né? Então os Ou, caras. se não é com esses... Os caras bons, eles têm má relação. E os cobrinha são os amiguinhos, eles põem para trampar no Corinthians. Não é? Foi o Lázaro, foi o Silvinho, Pois foi é. só os amiguinhos. Coelho. Gente, o Corinthians tem que Pô. pensar a médio prazo. E pensar na base, como o Olha, Palmeiras fez. Médio prazo? Não ser rebaixado. Peraí. O Corinthians tem que pensar em não ser rebaixado, mas começar a pensar a médio prazo, como o Palmeiras fez, com uma base fortíssima. Ontem o Palmeiras começou o jogo com 6 titulares que vieram da base. E os 6 bola. É 6 que diferente. jogam bola. Mas é diferente. Só cara que joga bola. Mas entrar Diferente no de que Pal- aspecto? É diferente. Não. Você entrar no Palmeiras hoje, Mas em bota o 2018... moleque pra jogar, o Mas moleque em entra 2018 leve. Tudo bem, mas em Rosenberg. 2018 entrou o Danilo, entrou o Patrick de Mulher, Paula, mas entra entrou leve. o ponta esquerda que foi pro Cruzeiro lá, o Wesley. Wesley. Rosenberg, Ninguém conhecia. Vou te dar um exemplo. Ninguém Como é que entrou o Arana no Corinthians? O Não, Malcom. Mas você vê o Entra Vanderlan. leve, O Vanderlan. 2015, né? A Desculpa chance falar de do dar Palmeiras, certo é aqui é muito Corinthians, não é? É isso. Vanderlan joga bola pra cacete, o Hendrick joga bola pra cacete, Luiz Guilherme, que joga ontem, bola pra Mas o cacete, Wesley, John. o Wesley do Corinthians não jogador. joga bola. O Wesley joga bola, o Não, Pedro não joga menos, bola? menos. Mas Não Mas joga, será que não. o time é ruim? É, exato. Eu menos. acho que a gente não tem como Nada. saber. O cara Tem que entrar pensar nesse nisso. time hoje é Pra quê? diferente. O mensageiro Palmeiras aqui, vendeu ó. o Hendrick e o Danilo por quase 200 milhões de euros. 200 Seria muito milhões Ó, a gente tá de chegando aqui a euros. mil pessoas na nossa live. 200 milhões de euros. 200 milhões você monta uma máquina de jogar futebol, você traz o Galhardo. Tem que A gente pensar. está chegando aqui a 1000 pessoas Não. na nossa live e a mensagem é assim, não é que a diretoria tem, está dizendo aqui, que a diretoria tem péssima relação com o Aguirre, a diretoria tem péssima relação com o futebol, porque os caras estão perdidos lá, meu. Os Já há caras não muito sabem o tempo. que fazer, já. contrata um técnico aqui, depois não contrata outro, Seria porque a muita rede social loucura. não deixa. Seria muita loucura imaginar o Corinthians contra. Já agora aí. Com Cássio no gol e só molecada. Eu já venho falando isso aqui há Não, muito mas tempo. isso não está acontecendo, porque se você pegar o jogo agora de domingo, o Corinthians terminou com 8 jogadores formados na base. E a reclamação era... Eu Corinthians tô jogava contando só com o com Fagner. veterano. Eu tô contando com o Fagner. Se tirar o Fagner, 7. Terminou o jogo com 7 revelados na base. Sinceramente, eu acho que não é a solução. Mas todo mundo não reclamava que o Mas não Corinthians seria era um assim, asilo. Mas tem que mesclar, Todo cara. mundo reclamava. Mas não seria um Tem que ato de mesclar, cara. revolta Tem que pra falar mesclar, assim, sabe? olha aqui, ó, olha a cagada Mas que esses mesclar com caras quem? estão O Yuri fazendo. Alberto tem 22 anos, não tem? Ah, esse cara não dá, mano. Então, Mas tem uma a gente coisa, não falou do ó, Yuri ó, Alberto ainda. Aliás, você falou uma coisa, Rosenberg, que me chamou a Ele atenção. tem 22. Coletiva do Vanderlei Luxemburgo, o Fabiano, se eu não estiver enganado, perguntou para ele por que o Corinthians não consegue fazer a marcação alta.
Por que não consegue? Sim. E o Luxemburgo disse, porque o Corinthians não tem jogador para isso, não tem elenco para isso, não tem jogadores com essa característica, porque você precisa de jogadores com intensidade, com tal, e o Corinthians não tem esses jogadores. Aí eu parei para pensar no que você falou agora. Pô, peraí, tava jogando o Yuri Alberto, 21, 2 anos, o Roger Guedes, 24, o Biro na outra ponta, o Juan, o Maicon, o Moscardo, 17. Só moleque. Cara, Bidu. Se não tem intensidade, vai ter quanto? Se esses caras não conseguem fazer marcação alta... O Felipe também, que é novo. Felipe Augusto, mas jogou e o Alberto, né? Ele falou que não dá, que esse elenco não permite, não tem essa característica. Aí que eu falei, esquece. Com o Luxemburgo não vai. O Oswaldo Pascoal, que trabalha comigo na ESPN, ele trabalhou no futebol durante algum tempo. E ele contou uma história. Durante algum tempo, durante 50 anos. Né? Não, ele foi gerente. Não, gerente de futebol do Vila Nova, do Goiás, do Figueirense e tal. E ele contou que não sei em qual time que ele estava, algum técnico assumiu, e o Filipão ligou para esse técnico e falou o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer é parar de perder. Ah, sim, todos falam. Fica 5, 6 jogos sem perder. Para de perder. Porque a derrota tira a moral dos jogadores, deixa a torcida enlouquecida. Ou seja, fecha a casinha. Então é o seguinte, o que o Lucha... Ele vai falar isso pro Lucha é ridículo. Deixa eu te falar que o Zé Maria falou isso pra mim quando o Lázaro assumiu o time. Para de perder, né? Não, ele falou, liguei pra ele e falou, quem, o Zé Maria? O Zé Maria, pai do Zé Maria. O Zé Maria. Falou pra mim, você tem que cuidar do sistema defensivo. Olha para o sistema defensivo. Na frente você vai dar um jeito, mas olha para o sistema defensivo. O Zé Maria falou que disse isso pro Lázaro. Olha o que eu pensei em relação ao Corinthians. O Corinthians tem 2 jogadores jovens na zaga, mas que entregam um bom futebol, que tem velocidade, que é o Caetano e o Murilo. Certo? E você tem um cara experiente, que é o Gil. Para você dar uma mesclada no setor... 3 zagueiros. 3 zagueiros. Eu certo? Não sei. Fagner desse lado e Bidu do outro. Acho linha que de não 5. estamos preparados para isso. Linha de 5. Se der, vocês vão. Se não der, para de perder, não. Fica os 5 aqui. Você tá querendo dizer fecha a casinha. Só sai se der, meu. 4 caras no meio campo. E o seguinte, Roger Guedes correria na frente. Coloca ali 3 volantes, porque os volantes do Corinthians não rolam bola de ninguém. Eu acho inconcebível que com esse elenco não dá para jogar. Gente, eu vou te falar mas tem que parar de perder, Salazar. Esse que é o lance. O Wesley, por exemplo, naquele jogo São Paulo e Corinthians, ele me surpreendeu muito positivamente. Eu falei, da onde veio esse menino? Porque, ele erra, mas diante da carência que o Corinthians tem, aquele cara foi, mas ele tem uma dificuldade. Algumas. Mas precisa ainda treinar 2 jogos. Mas ele é bom. O Luxemburgo sumiu com ele. Sumiu. O Pedro é a mesma coisa. Jogou um jogo lá. Sumiu com ele. Sumiu. O Adson. O Adson. O Adson é o melhor deles todos. Não joga. Não joga agora. Teve algum problema aqui. Não sei qual foi. Ele combinou com os caras com... Ele não tinha aquele Roberto... Alergia. Alguma zoeira aí. De brincadeira. Ele tá de sacanagem com o Corinthians. Só pode ser, mano. Isso que eu não consigo entender. Porque futebol não é sequência. Futebol não é confiança. Você tem que jogar do lado do X e do Y. Pergunta, um abraço para você, contribui com R$2 para você, Rosemba. Se perder quarta do América Mineiro, cai? Não, ele falou, esse infeliz cai. Chamou o Lucha de infeliz. Eu não tinha lido infeliz. Vocês acham que se perder quarta, esse infeliz eu acho cai? Que se perder por 2 gols de diferença, cai. Não tem como segurar. Por 1 gol de diferença, eu acho que ele cai. Não, mas se perder do América, para mim, ele pegar cai. o telefone, quando eles perdem do América, pega o telefone, não vai lá. Não, atravessa o vestiário. Esquece. Atravessa o vestiário, Mancini, vamos tomar um café, nisso, não. Não, pelo amor de Deus. Pensei nisso. Gente, sabe o que é mais chato? Vocês estão realmente desesperados. Vocês estão realmente desesperados. Totalmente desesperados. Caraca, olha. Pô, tá louco. Vocês já falaram Carille, Mancini. Não, o Carille foi o nosso... Vocês aceitariam o Vitor Pereira de volta? Não, o Pinóquio esquece. O Pinóquio fez é imperdoável. Olha, se você jogar uma enquete aí, eu não sei não. É que o técnico que eu queria no Corinthians eu não posso falar. Pra mim é o Mano Menezes, cara. Vai lá. Eu queria amanhã não posso falar. Você aceitaria o Vitor Pereira? Não é o Vitor Pereira. Não, mas tô perguntando se é um. Não, Vitor Pereira não. Vitor Pereira não. Hoje, você aceitaria ele de volta? A solução do Corinthians, assim como foi em 2007, você aceitaria o Mano Menezes. Nem fudendo. Já falou por 2 vezes? O Vitor Pereira falou em Portugal agora numa entrevista recente que o Corinthians não tinha poder de sedução para ele. Era dinheiro. Que faltava sedução. Que faltava algo que... Sabe qual foi o problema do Vitor Pereira? Eu vou te falar. O problema dele foi o receio de ser sincero em público. Porque ele saiu do Corinthians, tinha nada a ver com... Claro, passava para mim, de fato, existia uma pressão muito grande da família
Ele teve uns problemas com a mulher dele, aqui muito tempo fora do, né? Mas existia a sogra, né? Existia, ela realmente tem aquele problema. E a esposa dele, a informação que eu tenho de pessoas que estavam ali participando é de que realmente a mulher dele azucrinava todo dia para ele voltar para Portugal. Isso, fato, acontecia. Mas o problema não foi por isso que ele não ficou. E o problema é ele não voltou para Mas é só trazer a mulher. Então, isso só prova... A mulher não veio para o Rio agora? É, quando ele foi dirigir o Flamengo? Não sei, porque eu fiquei sabendo que ele terminou, voltou, terminou. deu mais estremecida aí na coisa. Não, mas o problema Mas é a que ele questão não não é por isso que ele não ficou. E ele estava não é batido mesmo. E aí, cara, eu acho que faltou essa sinceridade para o público. Porque ele não ficou porque ele viu a dificuldade financeira do Corinthians e ele queria treinar um time mais competitivo, brigar para ser. Ele foi para o Flamengo só por isso. Tipo, ali eu vou brigar por tudo. Ele foi a ganância de querer ser campeão, de estar num time que vai dar ele essa oportunidade. Mas aí ele tinha que ter sido sincero. Exatamente, isso que eu tô Tudo falando. isso eu sei de bastidor. Exatamente. Aí ele devia ter sido honesto. É isso, devia ter sido honesto. Todo mundo entenderia. Mas naquela coletiva, lembra o jogo Santos e Corinthians ano passado na Vila, gol do Roger Guedes? Eu tava Você estava lá, né? Tava. Foi o jogo que fizeram monte de homenagens pro Pelé e naquele dia eu já pressenti, infelizmente, o pior. Ele saiu. Que o Pelé ia falecer. Sim. Porque fizeram muitas homenagens que nunca tinham feito. Passou até o negócio do túmulo dele ali. Não, mas foi um pouco antes. Mas o VP naquele dia... Você estava na coletiva do VP? É bom saber, era fake o negócio. Não, do túmulo era fake. Ele deixou no ar que ele ia embora. Lembra naquele dia? Naquele dia... Ele já foi dando dica. Naquele dia ele foi muito sincero. Ele falou assim, numa das frases jogadas, você lembra? Ele falou da sogra, falou de tudo, mas numa das frases jogadas ele falou, olha, gente, eu preciso de algo mais. Mas é uma frase jogada que só quem estava atento percebeu. Porque ele fala rápido, a gente tem às vezes um pouco de dificuldade, cansa um pouco, né? Eu preciso de algo mais, meu time está meio fraco. Ele falou, naquele dia ele falou, pela primeira vez. E aí, realmente, naquele dia, eu saí com a impressão que ele não ia ficar no Corinthians. O negócio não era grana de salário, eu tô dizendo. Ele queria um time mais forte. Turbinado. Tipo, me dá um time que eu quero brigar para ser campeão. Não quero ficar brigando para ficar no G4. Mas ele era um treinador que tinha identificação com o Corinthians. E ele era isso que entristece. E a Rodolfo falou, se não fossem os miúdos, o Corinthians estaria brigando para cair. O VP disse isso. Sim. Mas ele tinha identificação. Ele falou isso. Nenhum treinador fez os caras jogarem bola. E a torcida passou pano por umas cagadas dele. Mas o cara entrou... ele falou do Liverpool, né? Não, mas tudo bem. Ele entrou no vestiário depois do jogo com o Boca gritando. Isso conquista a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vive dessas coisas. Ele foi no campo buscar o Cantilho que foi expulso. Ele participou do cotovelo das então a torcida, sabe, mesmo e ele estava estranho para mim. Ele fazia besteira. Ele fez, por exemplo, na Libertadores, quando ele tirou o Yuri, depois o Roger, assim, ele fez besteira também. Só que ele extraiu para mim o máximo desse time que era o G4 e de repente beliscar uma Copa do Brasil. Esse time dá para fazer mais do que isso? Não. Foi até as quartas da Libertadores com esse time. Então, para mim, ele errando e acertando, ele conseguiu extrair ao máximo do que tinha ali. Concordo. Chegou no final do ano, seguinte, agora, bom, eu roí o osso, agora eu quero filé. O Corinthians não tinha o filé para dar para ele acumula. Foi isso. Só que para o público, o que é? A sogra. Mas a gente não pode... Aí o erro é dele, não foi sincero em público. Não se pode iludir a torcida do Corinthians achando que vão chegar reforços de peso. O Corinthians não tem condição de contratar reforços de peso. Que horas que o Rola se apresenta amanhã? Você sabe o horário? Não, eu não sei se a apresentação é amanhã. O que me cravaram é que anuncia amanhã. O anúncio oficial. O anúncio oficial é amanhã. A apresentação não me falaram nada. Porque a gente, assim, a torcida do Corinthians está... eu falo porque eu sou torcedor do Corinthians, né? Está desesperada, achando que o Rojas é a solução. Isso eu acho... Vai chegar o Rojas... A galera fica brava comigo, mas... Vai chegar o Rojas, vai jogar aberto ali pelo lado direito, que ele é canhoto. Me lembra um pouco do Federico. Eu falei meu nome ali. O Corinthians ainda vai ficar carente de um meio armador. Sabe qual é o meu medo? Ele é bom jogador. Bom. Ele é bom jogador. Se você falasse assim, contratei o Rojas, ele vai ganhar 600, 500 pau por mês, contratinho de 3 anos. Boa contratação. Agora, eu contratei o Rojas. 1 milhão, aí vai ser menos que isso, mas assim, vai quase isso. 1 milhão por mês, 4 anos, vou gastar 10 milhões. Aí eu já fico, o cara tem menos de 50 jogos em 2 anos. É mesmo? Eu não sabia. Ele é um cara que tem muita lesão. Lá, eu falei com um jornalista argentino que falou que ele tem até uns apelidos, assim, de jogador de vidro, não sei o que. Não sei o que. Que nem o Renato Augusto. Entendeu? Eu falo assim, cara, você vai pagar uma bala para um jogador... Ele é bom jogador? Ele é bom jogador, mas é um jogador que, pra você ter uma noção, de fevereiro de 2022 para agora,
Ele teve 5 lesões que deixaram ele de fora do E time. o Corinthians contratou. E o Corinthians contratou. Então, assim, ele é bom jogador quando ele está em campo, mas nem sempre ele está em campo. Pois é. Só um É isso que me preocupa nesse cara. contraponto em relação a isso, que o Riquelme elogiou muito ele. Ele né? é bom E o jogador. Riquelme é um cara que dificilmente elogia, né, o jogador, é um cara mais fechadão. E eu te digo mais, a diretoria do Corinthians analisou o mercado, soube do Rojas e não foi atrás, porque entendeu que ele não era um cara. O cara. E aí depois isso mudou. Aí foi atrás para contratar. Não, o que chegou para mim foi falta de opção. Desespero. Olha para o mercado, tá, se não é o Rojas, vai ser quem? Não tinha outro. Dentro do valor Mas que o Corinthians cadê o podia analista pagar. de desempenho? Não, dentro do valor que o Corinthians podia Raul pagar. tá dizendo. Outro tem, Não vamos mas dentro do esquecer valor que pode pagar. O Raul tá dizendo, se for verdade, nós estamos fritos, hein? Que ele tem a mesma lesão do Arrascaeta, que é questão de pubis. Ele tem umas lesões, cara, panturrilha. Não sei se é tem- pubis ou se é... Pubis Não sei é se um é pubis. esforço repetitivo. Não, não sei se é pubis. Eu acho que o Arrascaeta não é pubis. Tô falando Não, besteira. mas não vamos esquecer do último argentino que o Corinthians trouxe, que chegou com sirene no Parque São Jorge. Não sei se convenceu vocês. O Fausto Vera. Pô, pra lógico mim- que não. pra Não mim sei não. se convenceu É vocês. volante argentino que não marca e não bate ninguém. Zemba, não deixa eu falar do Fausto Vera, que senão vai cair a Ah, live. bom, então tudo Não, bem. mas vai ser uma questão Então do tudo Fausto bem, Vera então aí. vocês pensam mais ou E menos pra mim, o como Fausto eu. Vera tá jogando muito mal. Mas tem uma questão. Para mim, ele passou a jogar mal quando avançaram ele. É, lógico. Para mim, ele tá fora. Ele chegou e Mas ele começou é a jogar primeiro bem. volante, você Ele é acha? primeiro volante. Foi assim lá fora. Mas ele não marca ninguém e não bate ninguém. Não, Não ele não bate. bate ninguém mesmo. Ele Ele não bate Mas ninguém é o mesmo. que me incomoda no Mas Fausto ele Vera. foi bem de primeiro volante. Repara isso no jogo do Fausto Vera. Ele domina a bola e ele toca para trás. Ele É, domina a bola e é. ele toca na parte. Ele nunca Sim, faz sim. aqui. Às vezes. Nunca é ele vertical. Às vezes, para não dizer nunca. E ele pega e toca e sai e fica assim, ó. Tô aqui, ó. E dando ordem pros caras. Meu, pega a bola e sai jogando. Ele é um jogador de posicionamento. Eu entendo o seguinte. E o Arthur Júnior fala, esse é o falso Vera. Nossa, Então eu não tô sozinho nessa, hein? Eu tô nessa. Faz tempo que eu acho que ele tô tá. sozinho Faz nessa. tempo que eu acho que ele tá jogando mal. Não, porque todo mundo vinha falar comigo. Não, porque parece que o é um cara fenômeno. era Pra mim fenômeno. também. O cara é jogador O de cara não fez seleção um gol argentina. ainda. 0 gols. Jogo de seleção Sempre deu argentina. quase gol dele, já reparou? E o Cuco Tituano, que ele não enfiou a cabeça na bola. É, Pois ficou é. com medo da trave. trave. Pô, o argentino de verdade faz o gol, racha na Não, e o boca gol que vai ele pro perdeu hospital, cara. recentemente, que ele num rebote. Cara, eu na vou ter que tirada, falar do Birubiru. na Eu vou ter que travessão. falar do Birubiru. No Mineirão também, que ele chuta a bola por cima. Sabe o que eu vou ter que falar do Birubiru? Semana que vem, Aliás, um beijo pro Daniel do Júnior. Olha lá, o Biro. Desse Biro ou do Biro? eu vou te falar, hoje faz 35 anos, Ah. 3 de julho de 1988, meus pais me deixaram na porta do estádio do Morumbi, Campeonato Paulista de 88. Gol de vai, Corinthians Porque não 3, aguenta, né? Mas Corinthians você foi 3. fazer o quê lá? Meu pai me deixou, queria conhecer o Morumbi. Ah, entendi. Corinthians 3, Santos 2. Eu peço encarecidamente que vocês. Tem como a gente colocar o gol aqui? Se não for hoje, na próxima. Na próxima, vamos ver. Coloca É que o o YouTube gol é o seguinte, é que do o Birubiru. YouTube, é que o YouTube não é que nem TV. Se a gente coloca alguma coisa no YouTube, o YouTube derruba. Então, É, Sério? Não não pode, não O pode. Birubiru Mas fez um pesquise gol. aí, galera. Ele chutou a trave. Ele deu um carrinho, dividiu com o Santos. Foi o gol da vitória do A Corinthians. gente E vai com a postar no trave. Instagram, a gente vai postar no Instagram. Ele esse gol. dividiu com o jogador do Santos e com a trave. O gol tá aqui. Vocês vão ver depois. Tenho certeza que vocês vão ver. Igualzinho o Fausto Vera. Igual o Fausto Vera. Só que eu posso Por ver. isso que quando vieram me perguntar qual é o maior jogador da história do Corinthians, eu respondi Birubiru. Vê o gol. Ah, calma aí, Gente, então vocês se 3 emocionam. de né? julho, Pra vocês estão ver vendo. Biro. Tá Tem bom. 1.000 pessoas vendo? Quantas? 1.100 pessoas. Birubiru Eu tenho jogou- certeza que essas Birubiru 1.100 jogou mais que o Rivelino. Jogou. Mas o craque Neto fala uma coisa que é verdade. O Corinthians talvez seja o único, um dos poucos times que faz um jogador que não é craque Isso é ser verdade. ídolo. Eu Isso tenho é verdade. certeza que desses 1.100 O Corinthians que é estão um aqui com dos a gente, poucos times que é campeão com um time ruim. Pois é. Ronaldo, Gil, Marcelo, Guiné, Signir, Baixo, Tupanzinho, Neto, Fabinho, Manimal. O time é Pois é. horrível, foi campeão umas 100 brasileiro, pessoas cara. vão ver esse gol e vão escrever aqui, vão mandar mensagem pra gente. O time de O gol do 2017 não era 3 de nessas julho de coisas. 88. Claudinei José Trento, um abraço, ele contribui com R$10. Valeu, obrigado, Claudinei. E o Renato Gaúcho, não seria uma boa? Cara, tem muito que Esquece, seria uma tirando boa. Não, até seria, mas não vai sair do É, Grêmio mas o nunca. cara não vai não. sair. Mano Menezes, Renato Gaúcho, Empregado. os caras não vão sair de lá pra Não Coringão. vão. Ah, zica aí. Tem um problema. E é por isso que o Luxemburgo tá aí. Porque não tinha opção. Tinha o Roger Machado, e o Corinthians acabou não acreditando no futebol dele. Agora tem o Dair Não, Helman. mas a verdade é que o Luxemburgo nem estava Vocês sabem, atuando. vocês sabem quem que falou vai lá e contrata o Luxa? Quem? Contratação do Luxemburgo, ela é todinha, o entusiasta dela se chama Paulo Garcia. Paulo Garcia que pediu Foi pra ele que chegou no diretoria. Duílio e falou: chama o Luxemburgo. E, É, o mas- Luxemburgo, e o Duílio. Mas eu vou falar Pensou- uma E aí o pensou Duílio em- comprou. Então o comprou Duílio ideia. tem o departamento. O Andrés queria De o Mano. análise. Não, ouve todo mundo.
E aí todo não mundo. Conversou com o Olha Roger, isso. ouviu o Andrés. Eu vou contar uma coisa Paulo Garcia foi o bastidor cara aqui, que falou, então. ó, Nesse mesmo dia aí, estávamos no carro, voltando indo para o evento. E o Curitiba tá ganhando Eu- gols, graças a Deus. Craque Neto, Veloso e Ronaldo Giovanelli. Tocou o telefone. Eram os caras de lá perguntando se era uma boa o Luxemburgo. Falei? O Ronaldo dava soco no teto do Não carro. é mais o Ronaldo, né? O Lucha não mandou o Ronaldo embora? Mandou o Mandou. Neto embora também. Então o Ronaldo dava soco no teto, indignado com a possibilidade. Mas falava-se que não tinham opções ali. Exato, é isso aí. E aí, quer dizer, foi meio que forçado. Quem falou do Lucha foi o Paulo Garcia. E aí começou a ter essa ronda de vamos ver o que a galera acha. Vamos se cercar de opiniões, mas aí... E aí, em relação às escolhas do Lucha, um abraço pro Rodrigo Xavier, contribui com R$5. O Lucha tem um caso com o Michael, só pode ser, porque o cara não acerta um passe, Verdade, com a menos. Mas, cara, E vamos eu lá. gosto do Michael, cara. Então, eu acho o Michael aí um jogador. eu queria chegar nesse Eu ponto. gostava do Marcos. Vou fazer o advogado do diabo, porque eu sei que não tá fácil falar bem do Duílio, né? Mas, assim, sinceramente, tem muita contratação que hoje todo mundo quer a Que morte. todo mundo aí, aprovaria. que todo mundo Sim, aprovaria. sim, sim. O Maicon, eu achei uma baita de uma A contratação. transição dele contra o Eu Flamengo falei, cacete, que acerto, É meu. verdade. Mas acho O que cara tem idade boa, o cara tem identificação, o cara é rápido, o cara pode ser volante meio, o cara... Putz, que Uma oportunidade de negócio cacete, ali, né? que negócio Não, sensacional. Entende o Corinthians, né? Meu, o cara não acerta um passe, o Pois é. Rosenberg. Mas eu acho que é até difícil a gente falar Que em que termos de acontece? questões médicas. Mas ele ficou ele ficou mais de um ano parado, somando essas duas contusões. Ah, mas já deu, né, cara? A gente já não tá sabe. Mas vamos jogando. liberar. Eu sei, mas eu não sei se o cara volta com a mesma confiança, se o cara tem a mesma estabilidade. Eu acho que o Duílio deu um puta azar Você tá também. entendendo? É isso que eu tô te Com o falando. Renato Augusto, É. com o Maicon, É, mas com o aí Yuri É Alberto. complicado. Cara, é muito jogador que Mas quando o chegou... Luan, o Luan não foi. Não, do não, Grêmio, esse né? não, foi o Andrés. Não. Mas esse aí, na época, o Andrés... Mas eu só quero- Eu eu só- falei, você vai fazer besteira. Eu só acredito em uma coisa. É muito pecado para pagar. Não sei se vocês são religiosos, mas é tanto pecado O para desespero do pagar Corinthians leva vocês para os que caminhos. nada dá certo, mano. O Becker. Eu não vou ler porque eu sei. Becker. É, eu achei que fosse. Becker. O Becker cabeludo. É que eu assim, vai que é uma sacanagem, né? O Igor falou: pode ler que não tem pegadinha no nome dele. Ele Tá zoando Ele o Becker. afirma, apostaria no Odair Helman ou Mancini. Nossa. Na nossa audiência Mas o votativa, Salazar, a gente já falou isso o aqui. Salazar falou agora que você comentou na época da contratação do Luan, Isso. você comentou com o Andrés O Andrés cobrava ficou bravo você. comigo, porque o Corinthians estava naquela draga. Você sabe? comentou uma coisa que seria natural. Que Mas ele vinha como é que 2 foi anos isso? sem jogar Cara, direito. ele não jogava bola há 2 anos. Mas como é que foi? Você falou pro Andrés? Falei pro Andrés, e a gente tava trocando por mensagem, né? E ele falou, pô, e eu critiquei no programa lá, e ele falou assim: vocês da imprensa tem mesmo aqui, não sei o quê, porque, pô, quando contrata ruim, o cabeça de bagre reclama. Aí eu trago o Luan e vocês reclamam, pelo amor de Deus. Eu falei, meu irmão, o cara não joga bola há 2 anos. 2 anos. O cara dá um dinheirão. E eu falando lá com o pessoal do Sul e o pessoal comemorando. Não, lógico. E o Andrés com você no E o celular? Andrés E falando, quem- e o Andrés bravo, quem porque eu aprovou? tava no programa. E quem aprovou a contratação do Luan na época é porque não acompanhava. Mas o não, futebol. Exatamente. Mas porque aí não nessa tua acompanhava conversa com o futebol. Andrés, aí você rebateu pra ele tudo isso também. Rebati, e ele falou, vocês... Eu não lembro mais, porque Mano, isso é que faz assim, tempo. ele Mas acha... assim, ele ficou bravo porque ele falou, tá vendo, vocês só reclamam. O cara... E ele chamava ele de craque. Craque, vai jogar pra caramba. E eu Mas falou, sou o Andrés problema, falava pra meu. você que o Sim, Luan era craque. Sim, Aí, e eu ó. tinha zero esperança. Essa é culpa do Andrés. Claro todo mundo que é. sabe disso. Ele admite isso. Ele admite Não, isso. em 2018, realmente, o Luan não jogou. Então, esse é o tipo da contratação que não Em dá pra 2019 entender. também. Era ele meio não jogou. óbvio que ele não Então, jogava. Ele não jogava 2. Cara, o Luan, sinceramente, ele era detonado pela torcida do Grêmio antes de 2017, né? 17 que ele Antes de 2017, lembra? Era o sono Luan, não sei o quê, Claro. tá. Aí em 17 jogou pra caramba. Jogou. Nunca mais ele jogou Nunca mais. aquilo lá. O pessoal fala, não, é que... Não, cara, aquilo ali que foi uma exceção. E agora ele deu essa entrevista pro Denilson e pro Aliás, Chico Garcia. Aliás, o Denilson e Chico, vou falar uma coisa pra vocês dois, hein? Vocês são meus parceiros, tudo. Mas o querer tirar, zoar o Corinthians, né? Levar os dois pro pé de rato só pra dar audiência e falar mal de nós, mano, tá tirando. Não, né? mas foi uma entrevista bacana que fazia tempo que o Luan não falava. E o Luan Mas disse. aí faltando 6 meses para acabar o contrato, o cara resolve pedir para jogar. É isso que eu vou dizer. Agora ele vê o Luan e fala que quer jogar no Corinthians, que não tá tendo oportunidade. Não, mas isso só acontece, meu, porque o ambiente me parece que não é profissional. Porque numa empresa séria, não acontece um negócio desse. Mas o que você faria? Você é o Duílio.
Luan tá lá, você tem contrato, o que você faz? Na verdade, ele foi claro do Willian, né? Ele falou, não tenho dinheiro para pagar a rescisão toda. Não tem, cara. A rescisão são dinheiro. todos os salários somados à vista. Não tem dinheiro. Não, é difícil. Mas eu, nessa situação, nessa Quer que eu te circunstância... conte uma sobre isso? Pode falar. Tinha torcedor organizado, querendo, e isso chegou pro Duílio, querendo fazer um movimento para dar um susto no Luan, para forçar ele a pedir rescisão. E aí o Duílio, não faz isso, porque se fizer isso, ele sai, põe o Corinthians na justiça e aí essa multa dele fica muito mais cara. Vai prejudicar o Corinthians, por isso que não fizeram nada. É difícil. Porque assim, é uma situação meio que sem solução. Chegou, agora, gente, eu não vou lembrar de data, mas teve momentos que chegaram propostas para o Luan. Quer que eu conte uma? Teve uma janela, não lembro qual janela foi. Mas ele no Corinthians. Chegou proposta para o Luan, ele já estava encostado no Corinthians, os caras chegaram e falaram assim, era o Bahia. O Bahia estava na Série B. E chegou a proposta. Sabe qual foi a resposta do Luan? Eu não vou jogar a Série B. Aí, vocês erram ela aí. E aí chegaram outras de times pequenos, lógico. E o Luan confirmou isso no podcast, na resenha com ele confirmou? Eu não consegui assistir porque eu estava na redação. Ele falou sobre o Bahia. E aí chegaram outras, e o cara, meu... Não, esse não. Ele pediu pro Vitor Pereira para jogar e o Vitor Pereira... Chegou num momento que era proposta, era tentativa de rescisão, o Corinthians tentou de tudo com o Luan, e o Luan se recusou a tudo. Ele sempre optou por ficar treinando e recebendo. Sempre optou por isso. No Santos, informação que eu tive, que eu sou de Santos, moro em Santos. Ele fez um gol pelo Santos de cabeça um dia. Mas mal jogou lá também. E aí ele tava num lugar, o apartamento que ele tava, o prédio, eu tenho uns conhecidos lá. E o pessoal falou para mim, o pessoal que tá ficando maluco, uma festa atrás da outra, né? Entendeu? E até o... Então, aí agora quando eu vejo ele lá no Denilson falando, não, pô, eu tô bem, pedi uma oportunidade. Não. Eu até falei assim, quando um jogador é de um clube e vai para o outro, e outro clube paga o salário, ele coloca na cláusula de contrato que o jogador não pode atuar contra o time. Se eu fosse o Corinthians, eu faria o contrário. Olha, o Luan ele vai, mas quando tiver Corinthians e Santos, ele é obrigado a ficar os 90 minutos em campo. Porque esse cara não fez nada no Corinthians, cara. Mas a culpa, meu, é de quem assina um contrato de 4, 5 anos. Curitiba encerra jejum no Brasileirão, vence Goiás e ajuda o Corinthians. Essa é a questão, meus contratos têm que ser de um por ano. isso que eu acho que o Corinthians não cai, velho. Sabe, mais os outros, né? Cara. Tem que ser contrato de um ano, contrato de 1 ano e meio, mano. Mas o cara não vem. O Rosa foi 4, não tem problema. 4 anos. Vai jogar onde? 4 anos. Vai jogar onde? Rosa, isso eu tenho medo. 4 anos, parceiro. Quase no Brasil hoje a gente tem 6, 7 times grandes. Vai jogar num time menor, então. Eu acho assim, sinceramente, a primeira coisa, eu acho que de alguma forma, eu não sei como, sinceramente, o Corinthians tem que se livrar dos empresários, de ficar à mercê dos empresários. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. É o que o Palmeiras dizem que fez, né? Então, o Palmeiras não está à mercê dos empresários. É o que falam, que tipo, pelo menos a lei ainda pode ter os defeitos dela, mas pelo menos ela centralizou o poder e os caras não deitam no clube deles lá, igual faz com o Corinthians. Né? Isso, inclusive, eu falei para você que eu tenho um grande amigo que trabalha com jogador de base, e ele falou assim, cara, tem um clube que não tem esquema. Assim, não tem... Só joga se for bom. Eu conheço esse seu amigo aí. Lá. Teve, mas você sabe não que assim, esquema. Não tem. Isso muda do Paulo Nobre para frente. Tanto que qual a outra revelação que o Palmeiras tem do Paulo Nobre para trás? Fala duas, porque uma é o Wagner Love. Fala duas. Essa base veio agora. Os caras ficaram 100 anos sendo a pior base do Brasil. Mas mudou completamente. O que falam para mim que mudou lá é a capitalização de jogador. Mudou completamente. Coisa de investir em olheiros. Eu não sei o nome de quem. Scout, mas era profissional que mudou. Você pega esses caras bons do Palmeiras, é tudo assim. Fulano era de tal cidade, o Palmeiras me trouxe. Eu fui fazer uma matéria há poucos dias. E base sempre foi balcão de negócio para empresário. E o Murilo Bastos está fazendo uma pergunta aqui, eu não sei nem quem é, para ser sincero. Se o Cris Gambaré... É a Cris Gambaré. Diretora do feminino. Se a Cris Gambaré não seria uma opção bem melhor do que o André Negão. Para ser presidente, a Cris é a que foi... do feminino. Diretora do feminino. Diretora do feminino. Teria muito menos rejeição. Não, teria. Apesar que o que aconteceu depois no caso do Cuca, deu uma rachada no parque, né? Vocês sabem, né? Então... Pois a gente está com quase 1.200 pessoas assistindo a gente. Que beleza. Pedi para que você deixe o seu like aqui na transmissão e aí embaixo, por favor, na descrição. Tô aqui com o Cascão, toco o hino do Corinthians. Se inscrevam no canal, por favor. O Thiago Salazar, o monstro. Tudo que é informação boa do Corinthians passa por 5, 6 caras da imprensa. Pois é, eu fico feliz porque eu ganhei na minha última vinda aqui. E o Marcelo Rosenberg? Eu tomo suco de laranja aqui, cerveja aqui, Coca-Cola aqui, tudo aqui. Obrigado, Rosenberg. Tudo. Eu tô falando muito sério. Eu vou mandar foto para vocês.
Mas Tornozelo o quê? demais. Whisky, Não, tudo. vodka. É meu copo é esse. Obrigado. Meu copo é esse. É demais, hein? Eu tô falando muito sério, Puta, eu que não minto. orgulho, cara. É verdade. Então se inscrevam aí, por favor, no Se canal. A gente e nos tem nossos, nas nossas terça-feira, mídias amanhã a gente tem o sociais. Descascando. Descascando. Mas posso falar uma coisa? Eu fui Que é fazer do uma Cascão que a matéria. gente lê as mensagens e ele dá um Eu fui fazer uma matéria de cunho social há poucos dias, né? E eu entrevistei um menino que joga pra cacete. Eu vi Aonde? o treino. Eu não vou citar. O local. Porque a matéria vai entrar ainda. Eu não vou Então tá bom. Você não quer dar spoiler. não, mas não é isso. O menino joga realmente demais. E ele jogava futebol e foi pro basquete. Aí eu falei, mas por que aconteceu? Ele falou, levavam outros, em vez de me levar pro clube. Pro clube X, pro clube. E eu não ia. No basquete, quem que quer? Desculpa, o basquete não é esporte de massa no país. Ele conseguiu ir para um clube hoje. Ele queria ser atleta. Não, mas assim, Ele teve que abrir mão do futebol por causa de outros. esquema. Exatamente, outros com Mas na muito base, menos cara, capacidade. A base é tomada. Não, mas isso que eu tô falando é projeto social, meu amigo. A É um base negócio tomada. muito louco isso. Se o pessoal fala do futebol profissional, na Você base quer- tem muito mais esquema. Você quer fazer dinheiro muito. com um garoto de 10 anos, de 11 anos. E Acontece muito, faz. né? É muito louco isso. Muito. Na base tem muito Não, esquema. mas não tô nem falando de baixo, mas de projeto social. Agora, no profissional, eu acho também que a gente que está dentro e sabe como as coisas funcionam, porque eu vejo, às vezes, o torcedor falando algumas coisas que não eu penso e falo assim, caramba, na realidade, lá não é assim. Então, por exemplo, no profissional, hoje, você acha que tem um problema do Corinthians com um empresário? Não, são aqueles 3, 4 empresários, são sempre os mesmos. Então, mas isso está relacionado com o Corinthians ou ao poder desses empresários no mercado? Acho que com as duas coisas, né? Eu acho porque lembra que tinha uma época que tudo era o Juan Figuer? Sim. Não teve essa época? Teve. Tudo era o Juan Lá Figuer. atrás. Depois, tudo é Bertolucci. Depois apareceu o Carlos Leite. Que a coisa... Eu percebo que isso está mais atrelado ao poder do empresário. Lembra do Wagner Ribeiro? Sim. Uma época que tudo era o Wagner Ribeiro. Wagner Mas Ribeiro vendia todo mundo. eu vou te falar uma Está coisa. mais que eu não vejo atrelado problema ao nisso. poder do empresário Tem no contrato, momento não, mas eu do concordo que a com relação você. com o clube. Mas eu não vejo problema nisso aí, sabia, cara? Eu também não vejo, Se o cara sinceramente. tem um, mas se o o cara é um problema- bom empresário, faz um trabalho Mas esse digno, não é o problema. tem um monte O de problema jogador é que bom. ele traz sempre a rebarba. Ele traz um e traz o outro. Não, e o problema... Primeiro você traz o Messi. Se ele trouxer E depois o Messi, você traz o Matheus se ele Bidu. trouxer o Messi, Você ele tá pode entendendo? trazer quem ele Isso quiser. acontece. Você traz o Não, Matheus, mas você o problema traz o do Messi. empresário não é esse. Traz quem ele quiser. Depois você traz o Matheus O problema Bidu. é você Pode trazer tá ele, enfia o O Matheus problema é Bidu que você lá. está devendo a marmita, o posto de É gasolina, o isso caramba, aí, e você entendeu? pega a É grana isso, é. do empresário para pagar a marmita, as dívidas lá, Exatamente. e aí o cara, ó, tô te dando esse dinheiro, mas você me dá lá 10% da tua revelação pica lá. Esse é o problema. Eu tô sempre sendo cascão. O problema do sempre Corinthians atrelado. não é vender o Pedrinho por 9 milhões de euros. Não é. O Pedrinho é 50%. Não é esse o problema do Corinthians, cara. O problema do Corinthians é estar com o chapéu na mão. É isso aí. O problema do Corinthians é sentar para negociar sem dinheiro no bolso. Porque aí você é obrigado a aceitar o que você não quer. Não, e nem o cara crédito, sabe e não que tem você mais sem... crédito. Então, E não assim, tem exatamente. crédito. Esse é o problema do Corinthians. Mas é uma culpa da diretoria, Total. porque tem jogadores muito caros e aí ela tem dinheiro. A diretoria está jogando dinheiro no lixo, cara. Eu achava que era Pagando salário quinta. alto para jogador que Salário não alto, joga. que a quarta quarta qual foi o salário do Mas país. você acha que é culpa da diretoria por isso? Só não entendi. A questão de contratar jogadores que não rendem para um salário absurdo. E aí ela não tem dinheiro. sim. Dinheiro ela Erro de tem. avaliação. Mas Mas o qual é maior- a contratação que você julga que foi errada? A pior. Não agora. Quando lá contratou e você falou, essa daqui, Cara, eu acho o Paulinho um monstro. eu também não Eu contrataria. colocaria não. o Paulinho. Eu O também não Paulinho ele só não tá contrataria. no meu time de todos os tempos do Corinthians, porque o meu campo Não é cabe. Sócrates, Rincon, Craque Neto e Marcelinho. Senão o Paulinho estaria. Entendi. Ele só não tá no time porque tem esses caras, meu. Porque ele é um monstro. O do Roseta Mas- só não estaria porque tem o Tem o Biro. Biro. Mas não tem. Pra que ter contratado o Paulinho? Só o Paulinho já é uma vai. Cara, e todo respeito ao Paulinho, porque ele me deu muita alegria como torcedor do Então, Corinthians. mas tirando o Paulinho, Ó, vamos lá. qual foi um erro de contratação? Eu tô O falando. Luan. Romero. Não foi dessa direção. Romero. Gente, É, eu ia mas falar do Romero. Romero. Eu tô Romero, Romero, eu segurando não pra sei qual falar que é a do grana, eu Romero. não sei qual que é a grana do Romero, O por Romero, exemplo. não é informação, tá? Mas eu tive uma informação lá atrás. O negócio, como aconteceu no Romero, é muito complexo, pode demorar 10 Eles minutos. deviam a grana para ele. Devia uma grana pro soube cara disso que também. investiu Eu falei isso nele. aqui. Eu fiz matéria, entrevistei um cara na época, tal, não sei o que, sei lá, o valor tá tudo, Foi a forma que tá eles tudo no arrumaram texto pra lá que eu pagar. publiquei na época. Não é informação, tenho a impressão que ele só voltou por causa disso. Então, é isso. Gente, mas Sabe é por quê? O Will Dantas, vocês vão trazer o Will Dantas? Vamos Bom, trazer já o tá feito Will. o Tem convite que, já. tem que devolver 30 milhões para ele, o Corinthians não Que é do pagou. lance do Pedrinho ainda? Não vai pagar nunca. Como vai 30 milhões? Por isso que eu falo assim, às vezes mete o pau no empresário, eu falo, mas peraí, o Por isso empresário está trabalhando. Eu te dou um negócio aqui, você vai, é X. Aí você não me paga.
Aí o empresário, pô, então me Então, mas dá olha só. 30% do Fabrício. É isso. Mas olha o risco que a Aí é o diretoria empresário que corre. não é o empresário. É a diretoria. Então, mas a diretoria. Mas a torcida não sabe disso. Exato. Esse é o É o que problema. eu acabei de falar. O que vem A na, diretoria que vem já na cabeça sabe da torcida? disso. Não, a torcida não Você sabe. acha que o Corinthians fez mau negócio com o Zenit? Não, mas o que vem na cabeça da Eu torcida? não acho, velho. Contrataram o Romero, que não joga absolutamente nada, Essa daí pra pagando mim, uma fortuna. Essa aí pra mim tá no... E detalhe, o Romero não jogava nada no Corinthians. O Nada, Romero, quando era nada, bom, era nada, ruim. nada. O Romero, quando era Isso é bom, era mentira. Calma, no começo. No No começo. Ele foi muito importante. Não, calma. Foi importante. Calma, Foi. calma, Ele tá muito deixa eu achado falar. no esquema, Deixa eu Isso. terminar meu mas ele raciocínio. nunca foi bom de bola. Ele era alvo de chacota no Corinthians. No primeiro Não, ano ele era alvo ruim, de chacota. não, ele era ruim. Depois, realmente, se transformou numa figura, não Importante. digo notável, Não, mas importante. importante, chegou no auge fazendo a selfie. Palmas pro Romero. Mas o que ele fez depois? Ele ficou 6 meses sem jogar. Um absurdo. Ele tinha talvez o maior salário do Corinthians. Um absurdo. A torcida amava ele, quer dizer, é um negócio, tudo bem, tem que Enrolou o tem que ser Corinthians pra não profissional, renovar. tem que ser profissional, mas tem algo, tem hora que passa do Sim, limite, sim. tem hora que passa do limite. E a torcida do Corinthians, engajada, É, o que Guilherme era, aqui, ó, eu engajada, gosto do que era, a torcida do Corinthians engajada, que era, Ah, mudou muito. nos perfil. anos 70, 80, 90, que eu peguei, porque essa, com todo respeito, não é mais. Infelizmente, me desculpe, Mudou muito não o estou perfil. criticando, falando mal, o mundo mudou. Mas aquela torcida engajada do Corinthians, sabe quando que o Romero ia voltar para o Corinthians? Nunca mais. Nunca. Rapaz, o Romero voltou pro Corinthians, o Lucas Lima voltou pro Santos. Pois cara, é isso que eu Mas falo. será que a torcida que era engajada ou a diretoria que dava mais o braço a torcer? Tinha ouvia mais? medo, a Porque torcida Porque hoje em pitava. dia os caras Quantas fazem o vezes que você ficou querem. lá na porta do tobogã, lá, esperando o ônibus sair com o Camborão não deixava o time sair depois de perder? Eu já Vou fazer um participei várias contraponto vezes para disso. você. Vou fazer um, Quando contra... acontece Vou fazer isso em um Itaquera? contraponto para você. Ah. Quando o Citadini contratou o Paulo Nunes? Nossa, é verdade. Ah, tudo Paulo bem, cara, Nunes mas mal conseguiu jogar. eu sei, mas Cara. o Citadini foi um belo dirigente. Então, mas Eu essa acho. daí a diretoria tirou o Eu Paulo Mas ele Nunes. foi mal nessa. Pô, Foi mal, não dá pra acertar tudo, né? não, o Paulo Nunes pediu para sair, falou, não tem condição Claro, nenhuma. não, Isso aí mas não você dá. entrou na questão da torcida, eu concordo com você. Mudou muito o perfil. Mas assim, o setor norte da Não, é Arena só Itaquera Felipe. é aquela curva do Pacaembu atrás Não, ali. sim. Ah, o resto- mudou, hein? Não, mudou, mas até é lá, mudou, mas é mudou, legal. até lá Mudou muito. mudou. E o Felipe Franco tá pedindo. Eu vou te falar. Zenit, compra o Duílio, por favor. Inclusive, o Meu cara amigo- mandou aqui, ó, a mensagem aqui dele, ó. O Gui Eren, um abraço pra você. Ele põe entre essa aqui, o perfil foi comprado pelo Zenit. E ele fala assim, ele disse que o perfil dele foi comprado pelo Zenit. Pois é. E ele gosta muito do Romero, que você tá falando do Romero. Ele gosta. mas do torcedor torcedor. vai sair. Tudo bem, isso que eu tô te falando, cadê o engajamento? Vamos pensar o seguinte, o Corinthians fez quantos negócios com o Zenit agora? 3, certo? Pedrinho, Pedrinho, Mantuan, que foi vendido agora, E o do e o Yuri Yuri, Alberto, que foi Yuri aquele Alberto, que ano foi a todo. leva. 3 negócios. Se fossem 3 negócios com o mesmo clube, mas fosse outro clube, 3 negócios com o Real Madrid, ia ter esse buchiche todo? Não, assim, ó, não, o que eu mas acho é que só tem polêmica em cima porque esse tal de Yuri Alberto não joga É isso. porcaria nenhuma. Se ele tivesse meter o gol, Ninguém vai falar nada. é isso. Pois é. Entendeu? Não, mas assim, a questão do Pedro especificamente, a gente pega outras contratações da mesma idade e tal, não foi uma venda ruim. Não foi. Não foi. Foi o Corinthians, 50%. não foi. O Corinthians ainda vai ter Só que 30. 30 ainda? Né, Foi, 50. Então, ficou vendeu com 30, foi, ficou um com negócio 30. da China. Porque da tinha China, 70. Da Tinha... China, do Oriente Médio inteiro. Foi ótimo. Foi ótimo. Ótimo. Então, a torcida Foi. mete o pau e fala assim, Do Oriente gente, Médio não, da Ásia. e pelo tem uma amor de coisa, Deus. o Pedrinho, China é na Ásia. o Pedrinho, a torcida, ele é muito superestimado pela própria torcida. Porque quando você conversa com as pessoas do futebol, a galera não diz, sim. Inclusive, O Cássio falou muito bem dele. inclusive a atual comissão técnica deu Tá falando aval do- você tá falando, falando do ó, Pedro, né? Você tá o falando- bom, é o Biro, é o fulano, Não. o Pedro, pode vender. mas o Cássio disse numa entrevista Palmeiras vendeu o dele- Giovani, que joga pra caramba, 9 milhões também. pelo mesmo Pelo dinheiro. mais dinheiro. O Corinthians deu Foi um baita negócio. 50%. Não, nessa, Duílio, tamo junto. Mas ele apanhou muito por isso. Não, mas tudo Por bem. isso que eu falo assim, Mas eu- é que ele apoiou pelo conjunto da É obra. verdade. Mas eu não vejo o problema no Salazar, conjunto. lembrei que tem uma pergunta. Porque o Yuri Alberto não joga nada. Queria que Então, você falasse. na cabeça do torcedor, cedeu 4 jovens jogadores de potencial. Para mim, o zagueiro é o melhor deles. Ficou com 11%. O E Robert um Renan. jogador que não joga nada. Ficou com 11% do Robert. O que o Corinthians tem algo? Tem muita gente perguntando isso e passou aqui nas perguntas. Ó, o Mister, o Wendel do Zenit. Tem alguma informação sobre o Wendel, se ele pode vir para o Corinthians? O que passaram para mim é que amanhã esse assunto vai esquentar. Eu não queria até falar isso, mas a informação é que amanhã esse assunto vai esquentar, tanto com o Wendel quanto com o Marlon.
Amanhã esse assunto deve O esquentar. Wendel, que era do Fluminense, joga nos E tem uma coisa, Mas é para entrar em campo, Não, chegar e esse entrar? Qual que é entra o da outro? camisa e joga. Qual que é o outro? Marlon, zagueiro. O Marlon Existe zagueiro. uma tendência de acerto com os dois. Assim, Esse não Marlon dá é para bom de garantir, bola? mas é grande a chance do Corinthians contratar os dois jogadores. O Marlon é bom de bola? Então, cara, eu Qual sinceramente, que é o histórico cara, do ele Marlon? foi do Sassuolo, Sassuolo, né? Sassuolo. Ficou um bom tempo lá jogando na Itália, foi pro Shakhtar, Ele pretende aí ao foi pro Shakhtar. Monza, voltou para a Itália, que era o time do Carlos Augusto. O que falaram para mim é que ele é bom zagueiro, mas que ele não é muito rápido. Não é um zagueiro rápido. O Gamarra também não é. Mas que é bom zagueiro, é alto, não sei o quê. Não fala isso que vai chorar. Mas assim, é tudo que eu ouvi, porque assim, você assistiu esse cara jogar bola? Eu não lembro. Ele é cara. muito pouco. Foi O lá Marlon onde? não lembro. Eu lembro do Wendel jogando no Fluminense. Onde Não, o Wendel é bom jogador. O Wendel é bom jogador. Chega... Esse vem ele e o Fausto. O Mas Marlon quem é também melhor, não o tem Wendel ou o Cuejar? Não, Coediano. Então quer dizer, já baixamos o nível, né? Mas Baixamos. é que o Coediano é um nível bem acima, né? A gente está aqui com 1.300 pessoas Puta, que acompanhando o delícia, nosso bate-papo. o Emanuel Foglieto, Quase que é veio o membro Coediano, aqui hein? do meu timão, contribui com R$5. Só manda um abraço para todo mundo aqui. Opa. Tá curtindo muito o programa. É Obrigado, nóis. Emanuel. Grande Emanuel Folheto. Fala um pouco. Estamos chegando aqui perto do final da nossa resenha, são 10h15. Puta, passa muito rápido. Saí mandando um abraço aqui, ó, pro Guilherme Potker. Olha o Potker, abriu o Potker. Um abraço, Guilherme, tamo junto. Lembra? Pedir para todos vocês que estão acompanhando a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com o Salazar e com o Rosemba, e com o Cascão, toca o hino do É Corinthians, nóis, Cascão. o Lobo Knight não gostou muito do que você falou. Ah, Você mas defendeu a Ele sempre faz negociação isso, do o Igor tá falando assim, avisa o É, Cascão porque- que a lanterna dele tá ligada, e que ele é da roça de São Manuel, e ele não é muito de tecnologia. É Sabe da o que roça. pegou? Ai, Mas meu Deus. eu já vou trocar meu telefone. É que, cara, minha mulher fez uma coisa aqui que se aperta 2 vezes aqui e liga esse negócio. E o cartão de crédito, tá tudo E certo tudo- já? Pô, tá louco. Semana passada veio a fatura do cartão. Você tá falando que sua mulher dá aliviada pra você? A minha dá trabalho, viu? A fatura do cartão. Ainda bem que na minha casa Mamãe cada um tem do o seu. céu. Então é o seguinte, É mesmo? rapaziada. É claro. Mas ela paga o dela? Claro. O dinheiro dela. Sem dúvida. Não, o dinheiro lá em casa, a gente junta tudo, os dinheiro, Não vai meu, pro mesmo cofre. Pois é. Então, ó, reforçando a você que está assistindo a gente aqui agora, passa a aqui agenda, embaixo na descrição tem o link do Alambrado por Alvinegro, favor. para você seguir a gente também no Se nosso inscreva. canal do Alambrado Alvinegro, além aqui do meu timão. Esse bate-papo nosso aqui, essa resenha toda, teve muita informação legal aqui. O Salazar falou muita coisa boa. Demais, Falou né? sobre indicação do Luxemburgo. Quem indicou o Luxa? Assiste de novo para você ver aí que essa sonora é muito boa. Essa parte da resenha foi muito legal. Falou de contratações, quem pode vir, quem não pode vir. O Rosemba é demais. O Rosemba deu detalhes sobre Córdoba, detalhes inesquecíveis sobre a cidade de Córdoba. Lembrando Uma que cidade ele é um cara linda da Argentina. imparcial. Assim, ele O não quê? tem... Parcial. Time. Imparcial. Não tem Imparcial. time. Ele é um- Ele não foi tem fazer time. o que naquele jogo mesmo? São Paulo e Del Não, Valle. do Birubiru. Não, Não, do Birubiru. Corinthians e Santos. Teu pai te levou com 10 anos. 3 de junho. Você não queria de ir, teu pai 88. te levou. Meu pai me deixou na porta, eu queria conhecer o Morumbi. Você queria... O meu pai me então, deixou. então você é São Paulo. Não, eu gosto de estádio. Entendi. Eu gosto de estádio. Eu tenho tesão por Quantos arquibancada. estádios você conhece Há aí? uns- Já contou? Já parou pra Não, contar? não, parei de contar. Já parou pra contar? Não. Sabe por que eu parei de contar? Porque eu adorava conhecer estádio. Eu Eu acho amava. Cara, mas Mas hoje- assistir jogo no estádio continua sendo pra mim um tesão. assim. Eu também acho. Nada supera ver o jogo Pô, do quando eu era Santos. moleque, E eu olha que não passava é mais ali como era, né? pela Passa Lapa, que você ia vendo a grama verde, ia passando pelas Ó, entradinhas fala do pro teu Pacaembu. ouvinte. Não chora, hein? O Lobo Knight, É o valor arrecadado com as negociações. Você acha que é pouco? o Lobo Knight, 133 milhões De reais. 875 mil reais. Você acha que é? 133 Sabe por quê? milhões. O Corinthians não pôs R$1. Explica O aí. Corinthians não pôs R$1 pelo Yuri. O Corinthians foi na barganha. Quer essa Sim. caneca, essa garrafa, me dá, né? Claro. Foi assim. Olha, essa barganha. caneca tá essa valendo mais que o caneca aqui Alberto, é- hein, meu? Mas Meu Deus pensa, do céu, cara. ali era 25 milhões de euros. Vamos fazer 50-50. Eu vou ficar com 12,5 milhões de euros. Tá bom. O Corinthians, sem gastar R$1, adquiriu 50% avaliado em 12,5 milhões de euros. Mais os 11 milhões, que são 9 do Pedro e 2 do Mantuan, dá 25,5 milhões de euros. Mudando para o real, 133 milhões de reais. Sendo que o Corinthians ficou com o Yuri Alberto, que à época, ninguém questionava, era um cara que tem que convocar para a seleção brasileira, centroavante 21 anos. Ficou ainda com 30% do Pedrinho, ficou com 11% do Robert Renan, entendeu? E, cara, ele liberou o Duqueiroz,
Sabe, você não perdeu nenhum craque. Concorda comigo? Mas o Robert Renan, que parece que vai ser bom jogador. Mas cara, o Duqueiroz e o Mantua até então eram titulares Não, do Mantua era Corinthians. O bom Robert jogador. Renan hoje Será tá que ele seria jogando. titular? Qual? O Mantua? O Mantua Ele será era com uma titular. perna. Hoje? Você acha? Com uma perna. Não, mas ele foi, quando ele Com foi uma perna e vendido. com a bengala. Olha, Ele era o foi- titular quando ele foi Nossa, vendido. filho, Hoje ele vai jogar de jogou lateral, com com uma perna. É que o VP escalava ele. E para não dizerem depois que o Salazar é engenheiro de obra pronta, a mensagem que vem aqui do Nelson Sato é a seguinte, que é muito boa. A informação mais preciosa de toda essa resenha é a do Salazar em relação ao Matias Rojas, de que ele ficou muito tempo no departamento médico, Verdade. atuando em campo na Argentina nos últimos 15 Valiosíssima. meses, é isso? Preocupante. São 5 lesões de fevereiro de 22 E pra aí cá. ele lança assim, Menos de 50 jogos. quem contrataria um cara desse? Então, entendeu? São menos de 50 jogos nos últimos 2 anos dele. Cara, é pouco jogo ainda. Agora, tem chance do Yuri ser vendido mesmo? Preocupante. Tem. Esse cara Tem podia ser chance. vendido. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Ele tem recebido muitas sondagens. Tem mesmo? Ele é muito valorizado, cara. Não, e o do William falou, do Donos da Bola, ele falou sexta-feira, não sei se Eu vi esse dia. ele falou que o Yuri Alberto, eu não É sei o mais valorizado. é o jogador mais valioso verdade. do Brasil. É verdade. Mais valioso? Mais valioso. Não Cara, faz um gol. Porque assim, ele é jovem, ele tem passagem pela Europa, ele tem convocação para a seleção brasileira, seleção de base. Você com estava dizendo 21 de habilidades. propostas. A gente está chegando perto do final, mas essa é uma informação bacana até para a gente encerrar nossa resenha aqui. Ele tem recebido propostas. Ele então. tem recebido propostas. O que falaram para mim é: bom, a gente tem 12,5 que a gente adquiriu. Se chegar uma proposta, por exemplo, de 40 milhões de euros, de 35 milhões de euros, metade para o Corinthians já faz o negócio ser É compensado. lucrativo, exatamente. Mas aí vende. Se não for por isso, E não por vende. 12,5 não vende? Agora, olha Pelos só, 12,5 eu vou dar não uma vende. informação para vocês. Pela- 12,5 não vende? Vou dar uma informação para vocês. O Roger 50. Guedes tem recebido. O Roger Você- Guedes tem sido Eles têm que procurado. segurar. Arábia e tal. Posso Eu já saber? discordo. Mas Eu enfim, também, mano. Eu eu já discordo. acho que- Eu não sei. Espera acabar o ano, o Corinthians não pode Agora cair. aqui, vamos me matar ainda já, mas enfim. Não, mas o Corinthians não pode cair, vai botar Ah, quem? mas espera acabar o ano, A beleza. questão do Roger é o seguinte, presta atenção. Isso é informação, tá? Não é opinião. Quando o Corinthians trouxe o Roger, o Corinthians adquiriu 40% do Roger. É pouco, né? Chegar numa negociação, você tem só O restante 40%, é de empresário? é dele. É do É Roger. do Roger. Só que o Corinthians não investiu dinheiro nisso, pagou luva, tal, aquelas coisas. Mas assim, meio que ganhou 40% do cara, certo? Certo. E houve ali um acordo. Ó, vamos fazer isso que vamos fazer? Você Que viu nem 40%. casado, assim. Só que é o seguinte, se no meio desse caminho chegar uma proposta para o cara interessante, você não vai criar um Encher o obstáculo para mim. Então isso ficou meio que no pano. Acordado ali. Então, se No chegar fundo uma do bigode proposta para o Roger Guedes boa, que o Roger Guedes fale, pô, Quero ir. essa daí eu queria. Dificilmente, eu não vou cravar, mas dificilmente o Corinthians vai se opor. E ficaria com 40%. O que chegou para mim é que tudo que chegou para o Roger até agora, ele disse, não, quero ficar. Ah, ele iria para algum lugar e o Corinthians ficaria com 40% dele ainda. Não. Pega a grana, pô. Pega 40%. Ah, 40%. Entendi. Você entendeu? Ó, o que eu penso em relação a tudo Então, isso, assim, existe uma chance dele ser a vendido. curto prazo a gente tem que pensar em não cair, vamos tocar, tentar Aham. fazer um milagre de bem aí na Copa do Brasil, mas a longo prazo, planejamento, eu vendi esses caras e Eu também. começava do zero. Eu também. Começava do Eu tô com zero. o cascão nessa. E o Então, Mosquito? ó, O Mosquito volta quando? segundo semestre. Só segundo semestre? Tipo, tá meio E esquisito. o Mosquito é outro Quando o Mosquito é a jogador que esperança. tem o contrato para vencer no final do ano. Também. É o seguinte, rapaziada, agradecer demais aqui ao Salazar, É que isso. colou no Alambrado com a gente, uma honra. Vai descer para Santos agora. Vou. Obrigado Bora, pela Resenha, presença aqui. Santos, rapidinho Vai chega. devagar na Não, estrada, devagar não. por favor. Ó, não tomou nada, que é água, Só tá, na galera? água. Já do Rosenberg eu não sei. Rosemba, obrigado por colar aqui no Alambrado Pô, com a eu que gente. adorei o convite mais uma vez. Obrigado. Palmeirense Vitor Noronha, né, fez o convite e a gente veio. Mas o Vitinho é um grande parceiro nosso. Grande parceiro, grande cantor, Grande, Vitinho um dos melhores cantores desse e país compositores. que não tem oportunidade. Um monte de pé de chinelo aí tem Pois é, oportunidade. mas vai ter. Vai ter. Vai se Deus surgir, quiser. vai Cascão, surgir o toca o momento hino do certo. Corinthians aí, Pô, Cascão. putz, tá difícil tocar o hino do Coringão, meu, mas tenha fé. Aliás, eu agradeci, só pensar aqui, eu agradecer o Daniel Augusto Boa, Júnior, boa. que é o nosso, nós temos aqui as imagens dos grandes ídolos Todas as fotos aqui dele. no nosso resenha no Alambrado, que é
são fotos do Daniel. Ele já nosso veio aqui, já parceiro. contou muita história e todas as fotos aqui do nosso boteco são dele. Olha o Se Birubiru aqui. Inscreve no canal aí, Tem galera. um Ajuda boteco nós. assim do Corinthians com essas fotos? Demais, tem poucos, né? né, cara? Poucos, Podia ter mais, né? Aí, ó, aqui, ó, na descrição. Se inscreve no Alambrado Alvinegro. Então é o seguinte, rapaziada, obrigado por colar aqui no Alambrado, rapaziada do meu timão, também muito obrigado pelo espaço, tamo junto. Siga a gente no Alambrado Alvinegro, Por no nosso favor. canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kuai, em todas as nossas mídias sociais. Amanhã tem o Descascando, É nóis. que esse cidadão aqui, a gente, Tamo Descascando, junto. Então pode que falar mal a gente pega a de mensagem, quem tiver eu mando igual. e ele dá no meio. E os caras Mas vão vou no falar, meio dele. quando o Corinthians estiver voando, tipo, se agora fosse 2012, eu não ia conseguir fazer. É verdade. Porque, bom, a gente tá voando, vou falar mal do Valeu, quê? Guilherme Potker, tamo junto. E quinta-feira o Bruno César vem aqui no Bruno Alambrado. César. E na outra quinta, Ainda tá pendendo. Era o Mário Gobi, que Era o aliás, Mário vou falar, Gobi. viu, galera? Aí O o Mário Mário Gobi Gobi. estava marcado, só que ele pediu, se liga nessa, Salazar, ele falou assim, eu só vou se não for falar de política no clube. Né? Porra, tá de sacanagem, né, Gobi? Pô, você vai vir fazer o quê aqui se não for pra falar de política? Vai falar de quê? Fica em casa então, irmão. tamo junto então. É isso aí então, rapaziada, tamo junto. Cola no Alambrado e vai Corinthians. Valeu, rapaziada do meu Valeu, time. obrigado, gente. Valeu, obrigado.